Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que foi o ano novo? Nós temos hoje aí mais um episódio do podcast Culturar nesse mês agora de janeiro. E os nossos convidados, os primeiros do ano, serão o casal Trek, Pablo Escobar e Jéssica, vão se apresentar hoje. E aí, como que surgiu essa ideia de misturar dois ritmos, duas formas de arte e tornar isso único? Oi, gente! E aí, pessoal? Primeiro programa de janeiro, é uma honra pra gente estar aqui no podcast. Ela toca violino tem quantos anos, amor? Desde os meus 11 anos. Desde os 11 anos de idade. E eu toco como DJ, no caso, desde os 14. E a gente se conheceu. Antes da gente ficar junto como casal, a gente falou, cara, vamos tentar fazer alguma coisa. Porque eu sou produtor musical também, tava começando a fazer músicas. Falei, grava essa linha de violino pra mim. Aí até um meme, né? No vlog a gente fala que é meme porque ela me deu um vácuo de 7 meses. E aí, depois de 7 meses, ela me respondeu, aquela música lá e tal. A gente começou a conversar. E conversa vai, conversa vem. O projeto acabou saindo, a gente produziu a música, que não lançamos, mas produzimos. Só que a intimidade e a sintonia foi tanta no estúdio, e as ideias e a conversa e tudo mais, que a gente acabou ficando junto como casal também. Aí o resto é história, tudo foi dando certo e, projetão. Olha só, e vocês têm o blog também. Temos o vlog do Casal Trek, toda sexta-feira às 8 horas da noite. Sai um Isso. vídeo novo. Exatamente. A gente conta um pouquinho da nossa vida pessoal, os bastidores dos shows, algumas gafes que a gente paga de vez em quando. Tem de tudo um pouco lá. É vlog do Casal Trek no canal do YouTube. E quando falta o episódio, a gente não deixa de postar vídeo. A gente posta vídeos dos shows ou tocando música. Enfim, tem muitos projetos atrelados. Sempre num periódico, assim. Toda sexta-feira. Olha só, que Isso aí. muito bom. E bom também ver aí, mais uma vez, a arte unindo pessoas. Que vários programas, assim, que a gente tem, assim, no decorrer do podcast, a gente vê isso, essa união Verdade. que a cultura, a arte tem. E, aliás, assim, por curiosidade, a idade de vocês. Vocês começaram tão novos, né? Com Sim. música, 14 anos, DJ, e você com 11? Com 11 eu comecei... O meu berço foi na igreja. Geralmente os instrumentos clássicos, você começa lá na igreja, aprendendo, vai tocar na orquestra. E o meu caso foi esse. Então, com 11 anos, eu comecei no violino. Mas eu comecei na música mesmo com 9. Porque minha mãe me colocou numa aulinha de órgão, que é aqueles... Tipo um teclado que tem 2 camadas de tecla, assim. Tem os pedais que toca nas igrejas, aqueles órgão mesmo. Eu comecei com 9. E aí, com 11 que eu conheci o violino. Aí, tipo, foi o instrumento que eu me apaixonei de primeira vista, assim. Nossa, eu quero tocar violino. Fiquei... Minha mãe teve que comprar um violino pra mim. E um ano depois, eu já entrei na orquestra. Eu me destaquei nas aulas da igreja e já entrei na orquestra. E aí, como o ensino era um pouco limitado ali, né, na igreja, a professora passou só o que ela sabia, eu fui atrás de outras coisas. Na época, eu nem sei que ano que era isso, eu tinha 11 anos, né, enfim. Mas tinha um projeto de cordas na Unemate, funcionava aqui em Sinop, na Unemate, um projeto de cordas, eu fui pra lá. Tinha um projetinho também do professor Cristiano no Ministério Público do Trabalho, eu fui pra lá também fazer aula, fiquei uns 2 anos ali, me aperfeiçoando. Aí depois fui pra prefeitura também, e sempre em busca Que legal. de Olha, evoluir, né? de conhecimento. Isso. E aí, porque na igreja era limitada essa questão de, né, de E profissional. bom que você foi em lugares que você não pagava. Exatamente. Você foi atrás Exatamente. disso em lugares... Não deixou o pensamento de, cara, isso pode ser muito difícil, coisa limitar, cara. Ela Nossa. foi, meteu a Nossa, cara. tem que pagar. Ai, pra mim aprender a tocar, pra mim Sim. aprender a cantar, eu tenho que pagar, é caro, né? Às vezes a gente se realmente. limita nisso. E você E ali teve essas oportunidades que fez eu crescer. E com 16 anos eu comecei a dar aula de violino. Novinha. Aí já era, 16 anos eu tava dando aula na Viva Escola de Música, que antigamente era a Companhia da Música, do Rafael. Viva Escola de Música funciona até hoje. Aí comecei a dar aula lá. E aí desde então eu tô dando aula. Então já tem 11 anos mais ou menos que eu tô dando aula. Eu tenho 29, respondendo a sua pergunta. 29. Nossa, vai de E o 10 Pablo? anos de experiência. É os cabelos brancos já, ó. E o Pablo, E o Pablo tem Eu tô com 24. 24. A pandemia deu uma bugada aí. Mas é eu comecei a tocar com 14, com o notebook, brincando em festa de família e tudo mais. Com 16 eu descobri que dava pra ganhar dinheiro fazendo isso. E aí, entre um emprego e outro, eu comecei a tocar em algumas festinhas, enfim. A coisa foi evoluindo. E em 2019 eu descobri que dava pra mim fazer minhas próprias músicas. Aí eu comecei a produzir, que eu, além de ser DJ, eu também sou produtor musical, né? São 2 carreiras que às vezes elas se confundem, mas são coisas diferentes, né? E aí foi no lance de produção, inclusive, que eu conheci a Jéssica, que a minha ideia era colocar instrumentos clássicos de orquestra
em música eletrônica. Entende? Eu sempre gostei de fazer essas interligações meio malucas, assim, sabe? Pegar um sertanejo moda de viola daqueles raízes, assim, pegar aqueles solinhos de viola dedilhado e tal, e fazer um trance. Ou, no caso, né, que foi a nossa música, fiz um techno com violino. Inclusive, essa música que a gente fez, ela vai sair no nosso álbum, provavelmente agora em fevereiro. Mas eu não vou prometer, porque tem que acabar ele. A gente tem que acabar nosso álbum. E desde então, trabalhando só com música. E é interessante que essa ideia dele de colocar o clássico no meio de uma coisa diferente casou muito com a minha ideia de que, com 11 anos, eu estava apaixonada assim, pela Lindsey Stirling, que é uma... Né, ela é uma estrela pop, ela é dançarina e toca violino, e sim, eu sempre babei muito no trabalho dela, eu achava muito legal. Então eu gostava muito da mistura do violino no meio do rock, no meio de banda, no meio de outras coisas, sabe? O violino e banda, o violino... E aí eu comecei a ir atrás disso, tipo, em Sinop na época, tipo, não existia isso, até hoje, né, é muito difícil, hoje que a gente tem mais acesso a esse tipo de conteúdo, mas eu já gostava muito dessa mistura, né? Ele, inclusive, me conheceu na live da Lani Carvalho, que é uma live que a Lani fez na pandemia, na primeira live que ela fez. Foi ali que eu conheci ela. Eu conheci o Rafael, conheci a Lani, e aí eu vi no meio do show da Lani, que eu gosto de rock and roll e tal, entrando a violinista ali tocando as músicas, eu falei, cara, isso dava um negócio muito louco. Aí eu liguei pro Rafael e falei, cara, me passa o número dessa música. Dava um negócio muito louco. Ele ficou interessado no violino. Como chegar na Morena? É uma excelente desculpa, né? Foi uma excelente desculpa. Preciso produzir, gente. Nossa, eu tenho um assunto pra tratar com ela. Tipo, se pudesse ser hoje à noite ainda. Tipo, dei o telefone dela pra agora, pra poder puxar um assunto. Não, mas o engraçado é que teve um delay, né? Ele me passou o contato, falou, ela é professora aqui e tal, se você quiser. Ele me passou o contato de outras profissionais também, uma pianista que eu fiz outras músicas com ela. Enfim, aí a Jéssica eu demorei, eu acho que umas 3 semanas pra mandar mensagem pra ela depois que eu peguei o contato. Eu montei a ideia primeiro, né? Mandei o instrumental pra ela e falei, oi, tudo bem? Pablo, tarará, me apresentei. Olha. E eu fui profissional, assim, na primeira conversa não teve nenhuma segunda Olha o intenção nem empenho nada. que ele teve pra poder flertar. Ele fez toda uma preparação, ele demorou 3 semanas. Será que ficou interessado? Será? Ele não vou ia chegar ser só extremamente profissional. não vou chegar só com Conquista ela oi. no profissionalismo, depois... Vai que rola, vai que ela... Paulo, esse foi empenhado, hein? Não, mas depois do vácuo de 7 Articuloso. meses, depois desse esforço todo aí, eu desisti. então, É porque você entendeu que ela era difícil. Você viu de longe e sabia que seria algo difícil. Então você teve que fazer todo um empenho. Ia ser complicado chegar nela. A gente conversou e aí eu falei, não, bora fazer sim e tal. Mas assim, na pandemia, os músicos que estão vindo aqui, vocês sabem, cara, todo mundo desanimou muito. Você não tinha o que fazer, não tinha evento. Aí a renda dos músicos caiu lá embaixo. Todo mundo quebrou financeiramente. Sabe, tá tudo assim. Eu tava, nossa... Aí Você o Pablo ainda bem mandou que passou, mensagem, né? eu falei, cara, vamos fazer sim, mas assim, a minha animação era 0. Viu uma Aí foto de perfil, era gatinho. Mas Pelo menos. Pior que isso aconteceu, mas foi depois. Ela vai contar a história. Pois é. Aí mas a questão foi que, assim, eu falei, ok, vamos fazer. Mas assim, esqueci e ele esqueceu também. Confesso. Acho que ele não esqueceu, não. Ele ficou, porque ele conta sempre, já é a terceira vez que ele fala dos 7 meses. Verdade, Ele marcou ficou a vida dele. contando, ele contou cada Verdade. dia. Ele é o 7 primeiro meses, mês, quantos quero dias? ver. Segundo mês. Será que ela não vai me responder? Se eu mandar mensagem de novo, vai parecer que eu tô cobrando. E aí, depois eu lá, literalmente, né? Eu falo até hoje, que eu tava ali olhando o status, sabe quando você para assim pra olhar status de pessoas que você tem um contato, que muitas vezes você nem conhece. E aí, Pablo Escobar, eu, nossa, cara, é o DJ, a gente ia fazer uma música, eu mandei lá, oi, nossa, tô te devendo uma música, não? E aí, pronto. Uma semana depois, a gente já tava tendo nosso primeiro encontro pra se conhecer e falamos de música e história, tudo. A conversa, na verdade, assim, começou com um oi. A conversa começou com um oi. Ele Ela lembra terminou... até hoje. Terminou como? É que eu tenho gravado, menina. Isso tá no Amigo. vlog do Casal Trek. Eu tive que editar isso esses dias. Realmente. Inclusive, eu acho que vai ser publicado essa semana. Vai ser a primeira ou a Janeiro? segunda semana, não sei. Enfim, vai ser publicado em algum momento agora em janeiro o vlog que a gente fala, que é um especial de 1 ano depois, Verdade. que são 5 episódios da gente contando como foi essa experiência, lá do primeiro vídeo dos 15 dias, que a gente fez um vídeo com 15 dias se conhecendo, até, né, onde a gente chegou e o que a gente quer pro futuro e tudo mais. Então a gente fez um vídeo bem grande lá e tal. Só faz 1 ano que vocês conhecem? Só. Não, faz Um um ano e pouquinho mais, meio. faz um pouquinho mais que a gente se conhece, mas que a gente tá junto só faz 1 ano. É 1 ano e meio. Foi em março? É, 1 ano e meio que a gente tá junto. Foi no mês 5 do ano passado.
Olha só. Isso, e uns 8 meses de casado, foi em fevereiro, né? A gente se casou agora em fevereiro. Foi. Ai, que lindo! Aí a situação foi essa, assim. Daí a gente começou a conversar com o Oi. Deu 2 semanas que a gente não parou de conversar. Não teve tchau, não teve boa noite, nada. Eu ia trabalhar, às vezes eu dava um vácuo lá num dia de conversa e voltava de onde tinha parado. E aí mandava áudio de 7 minutos, mandava 15 áudios seguidos e ficava, sabe? Ia dirigindo, ouvindo e tal, não sei o quê. Até que a gente marcou de se ver. E aí tem até o caso que a gente conta no vlog, né? Que eu cheguei na casa dela e, ó, eu sei Muay Thai e eu tenho spray de pimenta. Aí eu... Calma! Gente, eu achei que era o Pablo que tinha falado isso. É que eu fui na casa dela. Não foi eu. Eu tô recebendo estranho aqui em casa hoje. Eu tô avisando. Aí daí, tipo, a gente começou a, né, a gente ficou nesse período conversando e tudo mais, aí a gente se conheceu, viu que, cara, muita química e a gente meio que já tinha essa ideia de fazer conteúdo, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostava de criar. Quando eu era mais novo eu programava, criei muito jogo, criei arte, criei RPG de mesa, criei livro, criei história, enfim. E aí criar música foi uma parada que aproximou a gente, mas a gente queria mais, né? E tem esse lance de criar, vocês sabem que vocês estão aqui, né? Criatividade é um negócio que quando ela tá ali não dá pra segurar, você tem que jogar em algum lugar. E a gente falou, cara, vamos gravar. Tipo assim, se der errado, a gente deleta, não tem problema. Mas vamos gravar como é que é essa experiência. Porque ambos tínhamos passado por vários relacionamentos e tudo mais. E às vezes depois que acaba, você fica com aquela... Tipo assim, você não lembra exatamente como foi. Entende? Fica aquela coisa de o que ficou, né? E vamos gravar pra ver essa experiência e tal. E se der certo, vai ser uma parada muito legal a gente ter isso documentado. E aí a gente fez um vídeo de 15 dias. Depois um vídeo com 30 dias respondendo perguntas... Que foi o vídeo também que ela me pediu em namoro. Sim, deixa eu te interromper. Então, assim, a gente conversando, a nossa conversa desde o início já foi muito assim, planos na mesa. Olha, beleza, gente, plano vocês na mesa. começaram em 15 dias, ó, vamos planejar. Ó, isso aqui, ó. Exato, eu sou boa nisso, você é bom nisso, eu tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer isso, dá pra gente fazer isso junto, a gente tem isso. Eu já cheguei e falei, olha, eu quero um relacionamento saudável, com uma comunicação aberta, a gente não, né, a gente tem que ter essa liberdade de expressão total um com o outro, do que você quer, do que eu quero, né? Porque assim, se é pra ficar junto, vamos fazer funcionar. Né? E uma coisa que eu falei desde o começo, vamos tratar como uma empresa. Porque um relacionamento é uma empresa. Você despende tempo, investimento financeiro, inclusive, de tempo, né? Da sua vida. Tem toda uma estrutura física para isso, né? Uma casa. Envolve toda uma estrutura. E é assim como uma empresa. Você fica lá 8 horas por dia fazendo o negócio funcionar. Por que não tratar com tanta responsabilidade um relacionamento, né? Então, a gente já deixou isso mais, assim, sério. Falei, cara, eu tenho muito compromisso na minha vida. Você também. Então, se a gente não tratar nós com essa importância de uma coisa importante, uma coisa grande, vai definhar, vai morrer, assim como acontece sempre e com as pessoas. E foi até engraçado que ela me falou. Ela me mandou essa mensagem. Cara, na verdade, eu acho que a gente tava conversando pessoalmente. Não foi mensagem. Vamos tratar o relacionamento como uma empresa, vai despender tempo e tal, não sei o quê. Aí eu mandei pra ela, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Era um vídeo de 5 anos atrás, na época. Inclusive que eu gravei junto com aquele vídeo que a gente gravou do Enem, que a gente não postou. Verdade. Foi na mesma época. Eu mandei pra ela e era um vídeo assim, trate a sua vida como um negócio, certo? Você tem que, assim, se você tem um objetivo, você tem ali você quer crescer em alguma coisa, você quer fazer alguma coisa, você tem um sonho e tarará. Eu sempre tratei dessa forma, sabe? Porque você, é como uma empresa. Se você não administrar suas contas, você vai quebrar. Se você não administrar seus amigos, as pessoas que estão em volta, não dar a devida atenção pros que precisam e tarará, ou deixar de dar a atenção para as coisas importantes, como às vezes a família, às vezes você mesmo, sua cabeça, né? Fazer uma terapia, você também vai ter problema, certo? Então é como uma empresa, tem setores. Aí quando ela me falou desse lance do relacionamento, foi muito massa, porque a gente já tinha ideia muito parecida, assim, do que a gente queria. Foi por isso que estão juntos, né? Porque vocês tinham o mesmo pensamento, os mesmos objetivos, só somou um com o outro. Exato. É realmente a prova de que não tem isso de opostos. As pessoas precisam ser parecidas para poder somar. E eu acho muito importante essa questão das pessoas saberem onde elas querem ir. A maioria dos relacionamentos começa ali, eu não quero namorar, mas age como um relacionamento. Mantém o outro ali afetivamente. Isso é completamente prejudicial. Então, eu não quero namorar, às vezes o outro quer. Fica aquela coisa confusa e você atrasa a sua vida. Você perde dinheiro,
você perde tempo, você perde emocional nessa brincadeira. Verdade. É igual o funcionário que ficou com a perdendo tempo experiência. perde tudo, né? Porque tempo é dinheiro, tempo é emocional, tempo é tudo. Perdeu tempo, É por isso que eu falo até da analogia da empresa. Você pode aplicar isso a qualquer coisa, que nem nessa situação. Tu vai, por exemplo, você tem empresa, você vai contratar o funcionário, mas você não faz contrato nem nada. Ele só tá vindo, você tá pagando por fora ali e tal. Cara, uma hora a água vai bater na bunda. Ou ele vai exigir os direitos trabalhistas, você vai se ferrar. Ou você vai, sei lá, precisar pagar alguma coisa pra ele, aí você não vai ter nenhum comprovante de que você pagou. Tem que ser organizado. Então, qual que é o segredo, assim, que a gente até fala que a gente é um pouco influente nesse sentido de relacionamento, porque a gente já abriu o vlog, a gente já conversa com um monte de gente, tem gente que me pedir dica, às vezes que tem um relacionamento que tem muito mais tempo que o nosso, sabe? Mas vê a gente, vê o jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente cuida das nossas coisas e meio que pega de exemplo, assim. É até um pouco esquisito falar isso pra gente, mas a gente tá tentando se acostumar com essa ideia de realmente tentar ajudar. E o segredo é comunicação, sempre, certo? Na empresa, se você tem uma comunicação clara com todos os setores e aparece qualquer problema, você consegue detectar onde está o problema e resolver. No relacionamento, mesma lógica. Na sua família, mesma lógica, né? E em tempos tão difíceis como a gente passou, a gente viu que a comunicação é um negócio que... As caretas de vocês já indicam tudo que passou aí. Eu tô aqui, comunicação, sempre desprimida. Comunicação. E quando se tem uma abertura, porque assim, a comunicação, ela exige também um certo nível de maturidade entre quem tá conversando. Então, se você tem uma maturidade para conversar sobre N assuntos, mas a pessoa com que você tá, ela não tem maturidade para receber aquilo, já é um bloqueio. A coisa não flui. Você não vai conseguir desenvolver e vocês não vão conseguir crescer juntos. Então, até falei, cara, eu achava tão ruim que às vezes você tá com a pessoa, mas parece que você tá sendo podado, porque você não pode expressar o que você tá pensando, ou você fica com medo, é uma coisa assim, é angustiante, né? E aí eu falei, eu quero ser livre pra pensar, pra falar, pra discutir, pra crescer, né? E Pra dançar no palco, pra tocar qualquer coisa. É por isso que aquela coisa, a gente é moldado. O que nós somos, na verdade, diz muito, é um pouco do espelho, né? Somos o espelho da sociedade. Então, a gente reflete muito com quem a gente está conversando. Então, o momento de interação, eu sou a partir do que eu observo do outro. A partir do que é nosso diálogo, né? Que o diálogo são duas pessoas. Então, nesse diálogo ali, eu me moldo a partir daquilo. Se a pessoa é uma pessoa que conversa sobre coisas mais inteligentes, a gente vai ter essa conversa fluida, né? E isso é tão evidente que começa na infância, né, cara? Você vê que a maior parte dos problemas que se leva pra terapia... vocês estudam também um pouco de humanas, principalmente tu, você vê que a maior parte dos problemas da pessoa na vida adulta veio de um problema que ela teve na infância, de comunicação com os pais, de forçação de barra, de, sabe, abuso de autoridade mesmo, do pai impor sobre a criança a vontade dele, não, tem que ser assim, porque você é meu filho e tarará, entende? Não dá um... Tipo assim, é um ser humano. E isso é grave. E aí você leva isso pra vida adulta. Às vezes você teve uma criação lá que você não recebeu afeto. A sua comunicação era limitada a um nível que você não podia falar um eu te amo pro seu pai, senão você ia, né, vocês sabem. E tudo mais. Aí quando você vai ter um relacionamento com uma outra pessoa, tu não vai saber lidar com isso. Você não vai... Às vezes a pessoa vem te demonstrar afeto e você não vai saber nem receber. Entende? Verdade. Então isso é muito grave. Por isso que a gente é muito a favor da terapia. Somos adeptos da air fryer e da terapia. Nossa. E aí... Depois que inventaram essa fritadeira elétrica. Nossa, eu nunca mais limpei um fogão cheio de gordura mesmo. Mas limpar air fryer também não é fácil não, tá? Não. Bem melhor do que limpar um fogão inteiro. Com certeza. Menina, tem que tirar uma panela só, tinha que tirar todas aquelas bocas, meu pai amado. Já só as viagens. A dona de casa que habita dentro de mim, ó, fez um pedido de... No vlog a gente brinca que eu sou a dona de casa lá em casa, porque ela trabalha fora então, a maior parte do dia, então acaba que fica pra mim a responsabilidade da casa. Então assim, tudo que eu puder fazer pra adiantar ou evitar ter que trabalhar 2 vezes eu faço. Então air fryer eu já comprei pra não ter que limpar fogão, tem micro-ondas, tem a panela de arroz pra não ter que ficar limpando panela quando faz arroz, aí eu só limpo aquela cubuquinha. Sim, é muito mais prático. Porque você vai fazer arroz numa panela normal, você tem que limpar por fora e por dentro. Exato. E a panela de arroz você limpa ali e por fora é levinho. E não precisa arear, né, cara? Arear é um negócio muito chato. Viu só, a vida facilitando os relacionamentos. E o relacionamento feliz, ele começa na cozinha também. Exato. Esse negócio de conquista pela barriga, mas conquista pelos talheres e utensílios da cozinha também. Não é? Exato. Casal que não gosta de lavar louça, ó, já pega as dicas. Eu gosto de fazer a comida. Lavar louça, sou obrigada, né? De lavar, porque eu moro sozinha. Meu sonho de consumo. Eu queria muito ganhar uma lava-louça de presente. Mas agora esse ano eu vou comprar uma lava-louça. Tem que comprar. É um utensílio muito bom. É o que eu falei, a lava-louça e o aspirador de pó robô, que é aquele que é automático, cara, é um negócio, você passa pano na casa tipo, uma vez a cada semana e olha lá.
quando você tem um negócio daquele. É muito prático. Entendeu? E a lavadora de louça também é maravilhoso, então tá na lista. Eu fico meio assim, será que dá certo mesmo? Depende de qual você compra. Eu que sou adepto da tecnologia, imagino que ele também vai ser assim, a gente gosta dessas coisas. Você vê que tem uns que, assim, você paga às vezes muito barato ou compra um produto meio... Ele não funciona direito, ele no máximo vai tirar a sujeira grossa, mas não vai tirar a poeira. Mas tem uns que passam até pano, ele tem uma estação, tem um paninho embaixo, tem as vassourinhas, tem um aspirador, ele passa o pano, passa a coisa, vai na estaçãozinha, se limpa, entendeu? Tira a água suja e tal, aí você só tem que trocar a água suja pela água limpa. É maravilhoso. Gente, tecnologia é um negócio incrível. Só que é caro. Mas é aquela coisa, existe um mundo melhor, mas ele é caro. Bem caro. Um mundo mais prático. Mas, com planejamento, tratando sua vida como um empreendimento, você pode alcançar essa vida melhor com organização e foco, né, amor? Com certeza. Né? A gente tem essa meta, né, de ter uma vida melhor, já privando desde o começo. A gente, né, não gasta com coisa à toa, a gente evita gastar com todos... Privando, na verdade, assim, a gente fala privar porque a gente, quando tá acostumado a ter alguma coisa, a gente perde, a gente se priva daquilo. Então, por exemplo, eu gosto de sair todo fim de semana. Todo fim de semana eu tô saindo. Se eu tenho que parar por algum motivo de força maior, eu estou me privando daquilo. Agora, se eu nunca sair, não é uma coisa que faz falta. Ou se eu não tô acostumado a fazer, né? Então, assim, quem nunca teve uma lavadora de louça? A gente quer ter, mas não é uma parada que faz falta. A gente já acostumou, por mais infeliz que seja, lava louça. Mas quando você vai se habituando e entendendo, às vezes, que você tá abrindo mão de, por exemplo, sair todo fim de semana para sair uma vez por mês, né? E aí tem um limite ali do que você gasta, tarará, porque daqui a um X tempo você vai poder sair mais vezes e você vai ter uma condição melhor, seja financeira, seja, né? Enfim. É aquele lance de fazer academia para cuidar do corpo, fazer terapia para cuidar da mente, pensando no futuro, né? Nesse quesito, eu me organizo bastante. Queria ser essa pessoa organizada. Eu não sou muito organizada, não. Em questão assim, eu não saio, né? Igual eu, por exemplo, não sou de sair, não sou de sextar, não sou de festar. Não sou de gente, beber. O final de semana já começa na quinta-feira. No sushi. Fica assim. Olha, a minha sexta-feira que eu poderia gastar saindo vai ser comendo. Comendo bem. Não, vai ser comendo o que eu quero. Não, eu já deixo de comer o sushi. Aí eu me privilegio, às vezes. Eu falo, eu mereço. Não, mas às vezes a gente fala o jeito que a gente trata a nossa vida financeira, as pessoas pensam que a gente tá deixando de fazer as coisas ou deixando de aproveitar a vida. Mas é porque existem coisas que não tem necessidade de você. Exato. E não é só necessidade, é uma coisa que nem eu falei, se você nunca teve, você não sente falta. Se você vê que o seu objetivo tá indo para outro caminho e você se alinha com aquilo ali, certo? Não é uma coisa que vai fazer falta. Eu vou dar um exemplo agora indo pro lance de relacionamento, que é uma área que a gente fala bastante no nosso blog também, trazer para cá. Relacionamento. Qual que é, assim, os pilares que fazem um relacionamento dar errado e quais que são as coisas que fazem um relacionamento dar errado? Normalmente, é falta de comunicação, é o primeiro passo. Daqui, você pode originar traição, certo? Porque às vezes uma comunicação não tá legal, às vezes na relação ali entre os dois não tá bacana. Aí a pessoa conhece outra pessoa que alinha a comunicação. E aí é muito mais interessante conversar com essa pessoa do que com a pessoa que você tá dentro de casa ali o dia inteiro. E daí você parte pra traição. Você tem a questão de agressão verbal, que também é uma dificuldade de comunicação. Que o que pode acontecer? A comunicação fica tão ruim dentro de casa e você não tem nenhuma outra referência, nenhum outro parâmetro e tudo mais, que você simplesmente não consegue mais conversar com a pessoa que mora no mesmo lugar que você. Entende? Aí não necessariamente, às vezes, por índole ou questão assim, você ir procurar fora, mas você não consegue lidar com a pessoa que mora com você. Isso também pode causar aquela coisa do, cara, eu acho que não dá mais, sabe? E também a questão da falta de comunicação pode originar, tem um monte de coisas, mas um outro exemplo é aquela coisa do você não é mais a mesma pessoa com a qual eu me casei. Porque o que acontece? As pessoas, quando estão se conhecendo, elas fazem um esforço mental muito grande para conversar, para ativamente criar ali uma expectativa e um laço de relacionamento futuro. Depois que você já conquistou, e eu digo porque eu já passei por isso, e é uma coisa que com a terapia, né, a gente vê um monte de coisa, mas assim, você meio que vai deixando de lado. Meio que você já conquistou, já tá ali, tá fácil, sabe? Isso acontece tanto com homem quanto com mulher. De, tipo assim, você vai perdendo... Não é o encanto, mas não tem mais necessidade de você se esforçar. Porque aquilo que você queria, que seu objetivo maior, meio que você já alcançou. E as pessoas não entendem que relacionamento não é sobre apenas a conquista. É sobre toda uma vida, sabe? Então, isso só com a comunicação. Certo? Então, você partir disso aqui, você tem um leque de coisas, sabe? Na verdade, é conquistar todo dia a pessoa. Exato. Porque se a gente não faz isso, se a gente deixa de lado, é aquela coisa, a gente pode perder, né? Quem ama, cuida. Então, ter esse cuidado. Não, mais uma vez no mês, mais uma vez no mês ainda é válido. Agora,
ficar meses, assim, sem um cuidado, É só uma mensalidade ali mesmo. Tinha uma professora que falava que tinha... Como que fala? É a prestação mensal. Tem que dar pelo menos uma prestação mensal. Tipo, pagar aquelas casas... Minha Casa Minha Vida, todo mês tem que ter uma. Pagar o financiamento. Colocar na lista de afazeres. Eu acho que isso aí é muito problema dos contos de fada, que termina no Felizes pra Sempre. Ninguém explica o que é esse Felizes pra Sempre. E o que vem depois? O Felizes pra Sempre é muito complicado, minha gente. É o começo de todos os problemas. Vamos falar sobre isso. Chegar até aqui. Menino, e o resto? Casou, tá feliz pra sempre. Não é, tá errado, isso aí é uma mentira. É aquela coisa, você abriu uma empresa, criou um produto top e tal, você conseguiu crescer ali, você tá num patamar que você é o dono da rua, digamos assim, da tua empresa. Se tu parar de inovar, parar de procurar produto novo, parar de investir, tarar tempo, dinheiro, ideias, sabe? A empresa vai falir. Exato. Né? Kodak aí. E como que é a sensação de assistir o vídeo de 15 dias? E imaginar, tô aqui hoje no podcast, nós dois falando sobre casais. Né? Olha só, do lado da menina que te deu um vácuo de 7 15 meses. dias, tipo assim, vocês estavam no comecinho e vocês falaram, bora A gravar gente tava se conhecendo. A gente não e tava aí... namorando ainda. A gente não tava namorando ainda. A gente tava se conhecendo. E aí, a gente vou já pegar conversava, esse claro. trem, Tenho próximo. vontade de fazer conteúdo. Mas vocês pensavam nesses 15 dias que iriam namorar? Ou às vezes que ia só produzir conteúdo junto? Não, a gente já pensava em um relacionamento. Só que, tipo assim, até o Pablo falava, olha, eu sei o que eu quero e assim que você quiser alguma coisa, um namoro, alguma coisa assim, eu quero que você parte Eu estou de você. completamente apaixonado por você. Se você quiser, eu estou pronto. E a gente tava ali se conhecendo, né, e tal. Então, foi uma coisa assim, a gente não podia prever quando que a gente ia namorar, mas a gente Nem estava começando algo sério ali, algo, né, enfim. No mínimo, uma amizade a gente ia construir. E aí a gente começou, mas esse vídeo de 15 dias, a gente fala justamente quais eram nossas expectativas em um relacionamento, expectativas em relação à música juntos, tudo que a gente queria como casal e se a gente ia conseguir isso. E a gente não tava namorando, né? Mas a gente fez esse vídeo. Então foi uma coisa assim bem, né? E aí a gente olha hoje, né? A gente queria basicamente, não sei se eu vou lembrar de todos os pontos, mas a gente queria um relacionamento saudável, quesito de comunicação, tudo mais, etc. Conseguimos, estamos lutando diariamente para manter isso. Uma meta era não brigar. A gente nunca brigou. A gente discute sobre N coisas o tempo todo. De discutir, que no caso apresentar 2 pontos de vista diferentes, não erguer a voz, né? E chegar num consenso. Chegar num consenso, né? Ou às vezes nem sempre. Às vezes a gente discorda e tá tudo bem. Ninguém precisa se matar por causa Ou disso. Ou só a Jéssica tá pronta. Não tem como brigar. Quando só um tá certo, entende? Não existe discussão em um Você tem que relacionamento. entender que lá em casa quem tá certo sempre sou eu. E se te der conflito, é ela que dorme no sofá. Por isso que a gente nunca brigou ainda, né? Eu falo, gente. Claro. Por isso que eu falei, achei mulher da que era relação. o Pablo que tinha falado do spray de pimenta. Não, eu falei pra ela assim, ó. Se for pra ficar ou coisa assim, já me fala logo que eu vou pro outro canto. Eu quero um relacionamento sério. Se você estiver pronta, o que vai acontecer? Você vai ter que me pedir namoro, porque eu quero que você tenha certeza. Jogou pra quero mim que você essa tenha certeza. responsabilidade. E ela foi lá e fez. Eu falei, eita, nossa, que coisa. E aí, a gente já, ali naquele vídeo, a gente já tava, né? É um vídeo, assim, que a gente tava gravando e era pra nós, né? Tipo, sabe Pra lá do vocês. futuro, gente. É um vídeo pra nós, assim. Não existia nem casal praticamente técnico, nem um nada. contrato Pra vocês- verbal ali, Pra sabe? vocês terem uma recordação Exato. também. E aí, E bom, Aí o primeiro era vai esse. ficar gravado daqui 20 anos, se vocês estiverem juntos, vocês vão olhar, olha isso até daqui. porque a Ai. gente segue casais que fazem vlog e a gente falava, cara, esses casais começaram a fazer vlogs depois de 5, 6 anos Tem dando isso também. certo. E ninguém faz um vídeo de como foi esse começo. Vamos fazer um vídeo. Se isso aqui tá sendo o começo, bora fazer um vídeo então. E aí a gente fez esse vídeo. Então, eu queria, né? Eu falei, Super gostei. queremos um relacionamento sério, um relacionamento saudável. Queremos fazer música juntos. E aí, como eu já tinha aquela influência da Lindsay Stirling, música, dança e DJ, música eletrônica, já, né? Já falamos sobre isso. Vamos fazer um projeto com violino e DJ. A gente quer fazer isso. Até então a gente não tinha sentado pra tocar nem nada. Era uma ideia, né? Já idealizamos esse show, né? Enfim. E aí a questão do Pablo também era que ele queria que desse certo eu e a família dele, né? Porque era uma questão que era um gatilho pra ele, que geralmente a família não aprovava, a namorada, coisas assim. E, ironicamente, toda vez que minha família, meu pai ou alguém assim falou, cara, não gostei, seja do que fosse, não deu certo. Pois Então,
Então esse era o medo Aprovaram dele, já. né? É o primeiro Gostar dia. de mim e eu não Foi ser incrível. aprovada. Entendeu? O problema não era a sua família, era você escolhendo o namorado. O problema não era eles aprovarem, era o seu dedo podre. Quando apareceu a certa, eles aceitaram. Esse é o problema das pessoas. É que a minha família não gosta de ninguém que eu conheço. Será que o problema realmente tá na sua família? Não vou negar. Porque, né? Talvez o seu dedo que seja muito podre. Um parênteses, pro pessoal que tá assistindo e não sabe, eu e a Maria, a gente se conhece, eu acho que é mais tempo do que a maior parte das pessoas aqui. Sim. Que a gente estudou na faculdade junto. Então ela acompanhou muitos dos meus dedos podres, por isso que ela tá falando com Quando propriedade. você tem muita intimidade com a pessoa, acontece isso, fica zoando a pessoa. Então. Eu sou uma pessoa ao vivo e tá tudo bem. Ah, tá tudo bem, é sobre isso. E é gostoso do podcast porque fica mais leve, é gostoso de assistir quando você conhece, que a gente consegue brincar mais. Às vezes vem um convidado que a gente não conhece tanto. Aí É, você não daí- consegue puxar as fica histórias. Sim, verdade. Você tá dizendo que você vai falar meus podres aqui, Maria? Olha que eu sei os seus Você é um também. príncipe. Ah, tá bom, rainha. Eu acho que eu tenho mais podre que você. Maria, Não é sobre mim. Então, mas continuando na lista. Daí foi o lance de família, o que mais? Isso. E eu acho que era basicamente isso, assim. A gente queria fazer uma carreira juntos, né? O Pablo, ele apresentou pra mim o sonho dele como DJ, o sonho dele como produtor, e eu, assim, me apaixonei pelo sonho dele. Falei, cara, eu me via ali junto, sabe? Então, Eu antes vendi de... meu peixe. Vendeu muito bem, porque eu falei, só foi o uau. sonho dele que ela se apaixonou. Uau. Não foi por todo o Pablo. Esse charme, esse carisma. Já ouvi isso, hein? Esse homem que você chega e a casa tá limpinha. Ele tá cheiroso, te esperando. Continuando o assunto da paixão da Jéssica pelo vocês. Pablo. Ah, então, teve essa lista, né, de coisas, assim, de metas que a gente colocou nos primeiros 15 dias. E com 30 dias a gente fez outro vídeo. E a ideia era responder pergunta e tal. E assim, a gente tinha ficado e tal, mas a gente não tinha nada ainda. Eu tava encaminhando tudo pra ter certeza. Só que eu falei pra ela, você só vai, realmente, se você quiser. Você tem que ter 100% de certeza que você quer eu na sua vida, entendeu? Porque você já é o amor da minha vida. Foi assim que você conquistou. Eu falei pra ele, olha, tal dia a gente vai no casamento e já compra as alianças, meu dedo é 17. Eu vou estar arrumada, então bom que nossos amigos já vão estar lá, eles já tiram foto. Se você não pedir namoro nesse dia, eu vou te bloquear. Foi bem assim. Assim eu comecei a namorar. E assim foi. E assim estamos juntos até hoje. nem coagiu ele. Não foi, ele Por foi livre por livre e espontâneo. Precisar de advogado ou intervenção, você avisa, tá? A gente tá aqui. Ele tá muito feliz, eu tenho certeza. Ele não vai negar. Ele não nega. Ele só vai concordar. Ele deve estar confirmando no chat agora. Eu espero que ele fale bem assim. Eu estou muito feliz. Tá vendo? Olha, eles trazem um Dois relacionamento. advogados, né? É, Então, entende? Eles trazem um relacionamento feliz ali. Aqui também, eu tenho né? meu relacionamento Vocês feliz, também? só que não é Olha só. tão natural assim. É que no seu relacionamento tem você. É. É só isso. Pra nem falar que a gente tem os nossos avisos por ali. Ah, não, perdão, que ela olhou pra lá, é reflexo. A gente começou daí, fomos mais pra essa parte de música, né? De, vamos produzir o quê? Vamos fazer o quê? A gente até começou a gravar aquele projeto que ele mandou há 7 meses antes. A gente fomos E não lá pra postaram? gravar. Não. Ele perdeu o projeto no meio dos arquivos. Sério? Então realmente ele só criou por causa que ele queria muito conversar com o violinista. Acho que foi o pretexto, realmente. Foi e você vê uma morena dessa linda de longe, tocando violino, fazendo tudo que você Quero ver gosta. quem- Como não? Né? Ele já Como não sabia se que era o amor da vida apaixonar. dele. E aí a gente começou a fazer conteúdos, vlogs, assim, na nossa Não, rotina. calma. Isso aí foi bem depois. A gente ainda tá nos 30 dias. Nos 30 dias, a gente tava se vendo e tal. Falamos, vamos gravar aqui um vídeo respondendo perguntas aleatórias sobre conhecer, sobre relacionamento e tal. E ela que deu a ideia. Eu achei meio esquisito, mas falei, tá, a gente gravou um com 15, por que não gravar um com 30? E aí a gente tava lá gravando e tal, não sei o que, ela falou que ia pedir uma pizza. Isso tem tudo gravado do vlog 2, eu acho, 3, que é o de 30 dias. E aí eu, tá, não, chegou a pizza, vou parar de gravar aqui, depois a gente continua. Ela, não para de gravar que tal, que não sei o que, grava a pizza. Aí eu, gravar a pizza, tá, né? Tá. Eu tava com a cabeça lá na lua.
E ela falou que tinha pedido pizza de rúcula também. Eu tava meio assim, tipo, meu Deus. Ai, que cara. delícia. Eu sabia que ele não gostava de rúcula aí. Ela fez de propósito. Aí ela abriu a caixa de pizza assim, falou, filma aí e tal, abriu a caixa de pizza. Eu fiquei uns 30 segundos olhando assim, tentando entender o que tava acontecendo, meu cérebro processando. Aí ela pode contar a história melhor agora. Eu pedi pra escreverem na pizza: quer namorar comigo com catupiry, uma pizza com bacon e quer namorar comigo, gente. Gente, que criatividade. Cara, e Não tinha rúcula. não tinha rúcula. Não, a pizza era gostosa, né? Ela fez só de sacanagem. E aí, cara, foi assim aquele momento, né? Ele filmando, porque ele tava com um pau de selfie, assim, fazendo selfie e a câmera. Não, eu viajei, cara. O celular foi pro chão na gravação que foi É pro muita Rob, eu até emoção. deixei. Tipo, negócio voando assim, aí eu filmo meu pé, filmo o tapete. Daí eu, peraí que não acabou. Ele, o quê? Não acabou? Fui lá, peguei as alianças, que é Devia que a gente ter usa até aliança. hoje. E aí, aqui as alianças, ele, meu Deus, tá tudo lá, gente. Vocês têm que assistir esse vlog, enfim. Olha só. E aí, Ai, foi eu tô tudo em obrigada, tempo. eu vou assistir, Foi... gente. Agora eu quero ver. Foi tudo em tempo ali, foi aquilo, tá gravado. E aí, ele aceitou, claro, né? Pelo Não, amor pelo de amor Deus. de Deus, repousar não podia comer a pizza daí. Aí ia fazer o quê? Com a pizza, Vou ter que ir embora, leva Se a fosse pizza. de rúcula ainda, eu até podia pensar, mas, né? Como era que nega o pedido de desse? bacon, Você hein? fecha e leva embora? Se for não, sim, você divide a pizza? E aí, foi muito fofo, foi um momento muito legal. E assim, eu tive, né, toda uma Preparação espiritual. uma preparação psicológica. psicológica, assim, porque, né, igual eu falava pra ele, cara, eu consegui chegar num nível de solitude solteira, sabe? Aquela mulher que se encontra e que tá bem sozinha, tarará. E aí fala, meu Deus, eu realmente vou ter um relacionamento. Então, pra mim foi um desafio, né? E eu falava isso pra ele, olha, eu quero realmente ver se é isso que eu quero pra minha vida, tarará. Foi uma das coisas, inclusive, que influenciou a pensar positivo no sentido de dar certo. Porque uma coisa que eu percebi, eu sabia também de todo mundo sabe disso, na verdade, mas às vezes as pessoas negam. Que é, se você tá procurando alguém porque você quer alguém, porque você precisa de alguém, porque você não quer ficar sozinho, é muito provável que você não encontre uma pessoa que vá dar certo com você. Agora, quando você tem, por exemplo, que nem no nosso caso, duas pessoas que a gente tava bem, tipo, você me saía comigo nessa época, a gente, né, trocava muita ideia. Eu tava de boa, eu não queria relacionamento. Tanto que quando a gente começou a conversar e coisa, eu até coloquei alguns pontos assim, olha, eu não quero, mas se for pra ser, tem que ser sério, sabe? E ela também tava nessa, ela já tava solteira fazia um tempão e tal, assim, tava bem, entende? A gente não era uma coisa que a gente precisava. Então, se fosse pra juntar, ia ser pra somar. Não era pra tapar o buraco de ninguém, nem nada do tipo, sabe? E isso foi uma parada que influenciou também muito positivamente nesse sentido. E uma liga muito forte entre nós foi justamente a questão da música. Quando eu toco no assunto de que o sonho, assim, me conquistou, foi isso. Você vislumbra a pessoa sonhando por algo, lutando por algo, e isso é interessante nas pessoas. Quando você não conhece só elas, mas o que elas querem? O que elas querem deixar no mundo, sabe? Qual é a sua marca? Qual é a digital que você quer deixar por aqui, né? E isso me atraiu muito, de falar, cara, que legal esse projeto, que legal esse sonho. Nunca vi uma pessoa com sonho, uma ambição dessa, musical, assim, e eu quero participar disso, sabe? E eu vim de uma criação, assim, bem restrita. Porque eu vim de igreja, na minha igreja não podia dançar, não podia nada. Então eu sempre fui, né, eu não pude fazer nada disso. E eu fui tentando sempre me encaixar naquela casinha ali que me colocaram, né? Tanto que eu fiz direito, sou formada, eu advoguei por 4 anos. Pós-graduando em Direito Civil e Processo. Fiz pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, tava ali e tava tocando em casamento, né? Ali dentro do quadradinho, né? E aí, esse sonho do Pablo, essa coisa, né? Eu falei, cara, é muito o que eu queria e eu não pude fazer, e eu não tive forças para fazer sozinha esse movimento de fazer uma coisa nova, diferente, uma coisa maluca, né? Enfim. E aí a gente começou com um projeto de música, né? Isso foi uma coisa muito forte no nosso relacionamento. E aí a gente começou a montar um show que era, assim, uma ideia mais house, assim, uma ideia de receptivo, né? A gente tava na vibe de tocar em um casamento, e aí, tipo assim, vamos vender isso pra casamento. Então as pessoas iam estar chegando, sentando, comendo, e a gente ia estar tocando, fazendo tipo um fundo musical. Eu já faço isso como DJ tem muito tempo, ela já faz isso com o violino tem um tempo também, né, andando nas mesas e tocando e tarará. A gente ia fazer um negócio diferente, que era juntar um pouco das duas coisas e fazer esse projeto. Só que a gente começou a tocar, isso a gente já tava namorando, já fazia um tempo que a gente tava junto e tal. Depois da pizza e tal. Tipo assim, namoramos aí, vamos seguir a vida. Só que aí, ela foi lá em casa e eu comecei a tocar. E quando eu toco, eu sou possuído por um espírito mágico, assim, que as coisas, elas mudam totalmente de contexto e eu só vou.
entendeu? É uma vibe, assim, que parece que eu tô hipnotizado. É como se fosse, tipo, como se eu estivesse usando entorpecente, sabe? E eu não uso nenhum tipo de entorpecente. Então eu falo assim que às vezes a música é o meu calmante, é o meu remédio, é tudo. E aí eu entrei na coisa, ela começou a tocar e tal. Cara, a gente tava tocando umas músicas muito leves, assim. Aí eu continuo fazendo isso aí que você tá fazendo. Aí eu comecei a virar, comecei a acelerar o BPM, né? Comecei a botar as músicas mais hard, assim, e tal. E quando vi, a gente precisa fazer isso. Não vai dar certo isso aqui em um receptivo de casamento. As pessoas que estão sentadas e coisa não funciona. Isso aqui tem que ser um show para as pessoas ficarem em pé e dançarem e se conectarem com a gente, sabe? Nesse balanço doido que a gente criou aqui. E foi aí que a gente começou a pensar no que ia se tornar o nosso primeiro show, que foi o primeiro show do Casal Trek, oficial, né? A gente teve 2 até agora. Esse primeiro show foi punk, assim, foi louco. Foi muito revelador, porque daí, né, partindo desse contexto que eu vim de igreja, tava toda numa vida totalmente diferente. Eu nunca tinha pisado num palco pra ser protagonista de nada. Eu sempre fui um violinista, mas assim, eu tô sempre na ponta, eu não tô sendo o centro. E aí você vai ali, tá o foco de luz em você tá com o violino, um projeto que, né, é totalmente novo. As músicas não tem violino, tem que fazer os arranjos, então já foi um desafio muito grande. O Pablo me ajudou muito nessa questão de criação, pra colocar arranjos onde não existe aquele arranjo. Né? É uma identidade nossa, porque daí a música que a gente toca é a música que você vai ouvir em outra festa, só que não vai ter aquele violino que eu tô fazendo. Entende? É exclusivo, é um arranjo exclusivo. E já nem é mais assim, que agora a gente já tá produzindo nossas próprias versões das músicas também. Então eu tô levando as músicas que já são remixes autorais ou músicas autorais e fazendo o arranjo do violino também autoral. Exato. Então nenhum show que você for nosso vai ser igual, nunca. A gente pode tocar a mesma música, mas ela vai soar diferente, ela vai estar diferente. Exatamente. Entendeu? Por isso que só tiveram 2 shows, que dá um trabalho. E aí começou a surgir todo esse movimento, e assim, foi um movimento muito grande, mental meu, porque, cara, eu não podia dançar. Era pecado, era restrito, e agora eu tava dançando, né? Tipo, meu Deus, como que é isso? Então foi todo um processo assim que daria vários podcasts pra explicar esse processo. Inclusive no vídeo, a gente fez um vídeo também sobre isso, a gente começou a fazer conteúdos depois que a gente teve a ideia desse show, falamos, vamos manter, né? Aí de vez em quando a gente gravava alguma coisa, inclusive tem esse vídeo desse primeiro ensaio. É isso que eu ia falar, eu vi no Instagram de vocês algumas performances, apresentações assim, vocês... Isso. Esses vídeos já são do segundo show já. Inclusive, a Maria, ela quase foi no primeiro, mas deu problema, né? No carro, que vocês caíram no bueiro. Meu Deus do céu. Eu já tinha esquecido dessa história. Esse é o problema de você ter intimidade. A pessoa lembra das coisas. Gente do céu, a gente estacionou num buraco. Numa vala. Tipo, não tem aqueles bueiros? Sim, mas é porque nesse dia, é por isso que eu falei que foi punk. A gente se preparou muito, a gente ensaiou, eu fiz vídeo, deu errado. Esses bastidores até tem o vlog lá pra isso. É um vídeo de 1 hora. A gente tem um documentário sobre a manobra que foi fazer esse primeiro show. É muita coisa que deu errado, que a gente teve que ajustar, improvisar e tal, mas no fim deu tudo certo, assim, na medida do possível, menos a Maria cair no bueiro. No dia começou a cair um pé d'água. Tipo assim, alerta amarelo, laranja, não sei, alerta sabe? Alerta laranja? Era alerta no Google, você pesquisava assim o clima, show. Tava alerta laranja de A gente sentado lá esperando o pessoal chegar e ninguém chegava, e aquela chuva e agonia. E manda mensagem pra um, manda mensagem pra outro, cadê o povo e tal. Graças a Deus, depois eles chegaram e tal, esperaram parar a chuva, mas foi complicado. E foi assim, a gente tem que, né, a gente agradece muito nossos amigos que foram lá, principalmente amigos do Pablo, a maioria era amigos do Pablo. Os meus amigos estavam tudo já tinham ido embora, enfim. Que foram lá, porque, cara, quem tava lá naquele boteco, naquela chuva, eram nossos amigos. Tipo, tinha pouca gente da casa, né? Tinha algumas pessoas da casa, mas 4 assim, pessoas que a gente não conhecia. Que eram pessoas que estavam lá porque era pessoal que ia muito no Xingu. E eu não sei o que deu neles de ir no Xingu num dia chuvoso igual imagina, lá. né? Porque sempre é bom. O Xingu devia ser nosso patrocinador. Ó, vamos conversar sobre isso aí, hein? Eu conheço o Anderson lá, o Anderson é parceiro, não sei. Verdade, ó. A gente fala direto aqui do Xingu, ó. Eu vivo lá. A Maria vive lá. Às vezes finaliza aqui o podcast, ela... Kiara, vamos no Xingu? Vou pra lá. Ela sai do podcast e vai lá pro Xingu. Eu vou mesmo, porque é confortável. Aí eu falo pra lá, eu vou em casa, vou pensar. Ela só pensa mesmo. Ela vai só pra casa pensar. E essa foi a história do primeiro Então, show. como eu falei, é muita coisa. Então, assim, quem quiser realmente saber os bastidores, olha lá o vídeo, porque a gente vai ficar 5 horas falando aqui, né? E aí, deu certo e a gente falou, a gente tem que repetir isso. Só que o segundo tem que ser maior, tem que ser melhor. E a gente fez, tipo, o primeiro show foi 1 hora e 40 minutos de música, pauleira. Eu coloquei uma outra DJ antes.
Não, isso foi no segundo show. Nesse primeiro eu toquei antes e toquei no show e toquei depois. Ele acabou, assim, Nossa, literalmente morrendo, eu sabe? acabei de tocar depois que eu toquei, depois do nosso show, eu sentei, assim, o teto tava rodando, assim. Porque o nosso show, ele é muito pancada. Eu pulo muito. Ai, eu imagino. É muita Não, energia. e a gente tava nervoso. Sabe quando você tá nervoso? Você despende um pouco mais de energia do que o normal. Então, assim, era a nossa primeira vez ali juntos, performando. O Pablo pulava da altura dessa mesa, assim. Não tem preparo cardíaco pra isso, entende? Eu ali pulando. Cara, a gente terminou o show, a gente tava exausto, assim. Só que, assim, tão realizada, a gente tava tão realizada que aquele ali parece que foi nosso casamento antes do casamento, assim, porque foi um ápice, assim, de muitas sensações, de muitas descobertas. Deu ali no violino e, nossa, mesmo, né? Depois eu fiquei até... Porque violinista é um ser humano terrível. Nossa senhora, eu ficava, meu Deus, eu errei uma nota lá naquela música. Ninguém percebeu Ninguém e eu tava sabe, ali. Exato, né? Enfim, aquela crise existencial toda e, ao mesmo tempo, aquele ápice, assim, que, cara, foi um negócio muito incrível. Eu mesmo, qualquer instrumento que a pessoa errar, eu não vou saber. Não, eu falando pra ela, menina, tu tava tocando violino em música eletrônica, que é uma parada que tu não sabia. Fazendo arranjo de cabeça, tudo decorado, sem partitura e pulando. E tu queria acertar todas as notas e ficasse... Talvez No daqui meu um primeiro tempo... show ainda, né? No primeiro show. tipo, talvez com a constância. Não, com certeza, mas... Mas primeiro show a pessoa já querer. É que não, nós quando nos eu- cobramos muito. Exato. cara, isso que eu ia falar. A Jéssica tem... A violinista, no geral, tem muito, mas a Jéssica tem uma autocobrança que... E aí, esse show, assim, meio que batizou o nosso propósito, sabe? Como casal na música, como na nossa vida, de falar, cara, a gente ama fazer isso, a gente quer fazer isso, a gente vai lutar pra fazer isso mais vezes, em mais lugares, né? E a gente continuou com esse propósito. E aí a gente começou a fazer música, né? Fazer música, a gente tá montando nosso álbum. Não sei quando é que vai sair, mas vai sair. Eu ia Se quiser, você perguntar. termina. Vai ser um álbum assim, nosso estilo é bem variado, tanto que a Maria foi no show, você vê que tem música de carnaval, aí tem música, um trance, aí tem um rock mixado, daí tem, assim, é um estilo muito variado. Tem um clássico no meio. Predominantemente eletrônico, né? Um show de música eletrônica, então o predominante é o tuxe-tuxe. É o porradão pra vibrar na mesma frequência da galera. Mas, dentro desse contexto, a gente adiciona música clássica. Então tem momentos que ela começa a fazer um concerto lá de Jean-Pierre, de Paganini. Nossa, a última música do primeiro show foi um trance do Paganini lá, que, meu Deus do céu, ela queimava quase os morri. dedos tocando. Quase morri pra fazer. E rock, que a gente gosta muito de rock, né? Eu queria ter uma banda quando eu era mais novo. Inclusive no segundo show a gente adicionou isso, né? Teve um trecho do segundo show que a gente fez uma batalha entre guitarra e violino, que não deu muito certo, mas a gente tentou. Fica muito, muito lindo. É assim, muito o versátil. O violino Fica no rock, muito. no eletrônico, gente. Fica o muito violino lindo. é lindo em tudo. E o legal é que o despertar lembranças. Porque você tem o ritmo, junto ali com toda a música, toda a elegância que traz essa questão de você trazer uma música com quantas informações, e traz essa lembrança afetiva. Porque a maioria das vezes vocês colocam músicas ali junto, que são músicas que marcaram muito toda a sociedade, a maioria das pessoas. Então, coloca um rock, mas é um rock que todo mundo É conhece. Liviana Prayer. Sim, então todo mundo conhece, todo Bon mundo sabe Jovi. cantar. Sim. Então você traz músicas ao momento em que acaba trazendo, despertando lembranças. Então, não é aleatório. Por isso que eu Exato. falo, a montagem de set pro nosso show é um negócio assim que eu bato cabeça, cara. Eu bato cabeça. Não, isso aqui vai ficar legal, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque isso aqui. parte do análise, inclusive, de público. Qual que é o Quem que público são que esses tá lá? públicos, né? A gente tinha nossos amigos nerds lá. Vamos colocar uma música de anime aqui pra essa galera. Essa galera pirou. A gente tem até hoje a reação deles inspiraram. Foi um show especial pra quem tava ali, sabe? Então a gente busca isso também. E o nosso álbum, ele tem muito dessa mistura. Só que assim, é coisas autorais. Então, tem uma música que parece um violino em cena de batalha, tambores, um violino dramático ali. Parece instrumental de filme. Parece que Isso. você tá vendo uma trilha sonora, sabe? É E mais ou aí menos já essa tem vibe. outra música que é aquela música de você ouvir viajando, uma vibe bem, sabe, borboletas voando, e um ritmo bem house. Já tem outras que é um trance, assim, com um violino frenético. Então é um álbum que vai ser assim, uma salada de coisas. Quem ouviu o meu último lançamento de álbum, né? Que eu provavelmente dia 28 de janeiro agora eu vou lançar mais música e tal, mas o último álbum foi o This is Pablo Escobar. Saiu inclusive na revista Portal, na Vibes e mais uns lugares aí. Entendeu qual que é a minha vibe. E eu vou aplicar isso ao Casal Track com a Jéssica. Então o negócio vai só acrescentar aquilo. No meu álbum tem
de trance, techno, EDM, música pop, é tudo eletrônico. Mas assim, tem música lá que parece música do Alok, tem música que parece do Vintage Culture, tem música que parece do Vini, tem música que é de Xande, sabe? É tudo gênero, assim, quem gosta de música eletrônica tá ligado. Mas você escuta, não parece uma parada constante, é uma quebra de paradigma em cima da outra. Tem duas músicas parecidas, de repente entra um negócio com violão, de repente, sabe? E eu gosto muito de fazer isso. E no Casal Trek a ideia é fazer isso, só que com essa coisa maior. Porque no meu, querendo ou não, eu tô limitado ali a fazer músicas de 3 minutos e tal. No Casal Trek a gente tá planejando uma música que tem 12. Eu falo, vocês uma têm história. autoral de vocês? Isso. Temos 3 atualmente. Que Três. estão no meu álbum, né? Eu já lancei meio que pra abrir o perfil do Casal Trek no Spotify, né? Ah, isso que eu ia perguntar onde vocês lançam no Spotify. Eu tenho uma gravadora que é a Pearl Records, que é minha e eu tô fazendo sozinho. Eu já abri ela pra outros artistas, mas deu muito trabalho e eu não tinha tempo. Aí eu fechei, agora eu só lanço minhas coisas por lá. E aí eu tenho os meus lançamentos, tem colaborações que eu tenho com outros artistas e eu inaugurei o Casal Trek também pela Pearl Records. Pearl Records, a propósito, é Pablo Escobar Records, eu sou muito criativo. Pablo. Eu não acredito Não, eu nisso. pergunto assim, nossa, eu queria saber cantar pra cantar as minhas músicas que eu escrevi. Gente, A Kiara olha. produz. Ai, Tem um negócio interessante Que sobre isso, que é aquela incrível. coisa do artista, né? Eu, por exemplo, hoje, às vezes as pessoas me perguntam e eu tenho que falar que sou DJ para elas entenderem o básico do que eu faço. Mas se eu fosse falar o que eu sou de fato, eu sou um artista. Porque eu não sou só DJ, eu sou youtuber, eu sou podcaster, eu tenho podcast no Spotify, no YouTube, eu tenho um RPG que eu narro, que é um audiodrama, então eu sou narrador. Eu tenho os meus conteúdos do YouTube em que em alguns eu atuo, em outros eu dou aula, em outros eu sou, né, descontraio. Tem curso também de produção musical, então sou professor de música, sou professor de produção, sou professor de faz discotecagem. tudo. Então assim, o que eu sou? Sou um artista. 1001 utilidades. Certo? Mas aí às vezes você fala pra uma pessoa que você é artista, ela fica meio, tipo, o que você faz, né? O que você... Aí você tem que explicar, não, eu sou DJ e produtor musical, que daí fica mais fácil de entender. E eu gosto Mas muito. o artista é isso. A gente fala, é artista, mas vai ver, a gente faz um monte de coisa. Pois é, Verdade. vocês aqui mesmo, são vocês que fazem as artes e coisas e administram as redes, né? É, um pouquinho. A gente tem o auxílio ali da Não, mas produtora. vocês são 3. Vocês são 3. Né? 4. Tem Quatro. uma pessoa a Somos mais. mais um? Tem mais Aham. um. Tem mais um. Tem mais um que Então, auxilia. é legal, mas assim, é sempre assim, se você vai fazer Sim. qualquer coisa independente, né? Eu falo- Mas a gente tem que cortar, igual a gente, pra postar as coisas, as nossas fotos. Eu acho, a Maria que tem mais facilidade por isso, né? É facilidade, é prática. É prática, É prática. É que prática. faz todos os dias. Aí você acostuma. acostuma. Mas até porque eu gasto tempo, até pra você postar colocar uma musiquinha, colocar Tudo vai muito tempo. os textos, Gente. gasta tempo. Às vezes então- demora mais tempo, na verdade, pra editar do que pra... Do que produzir. Sim. que produzir. E isso é um desafio pra todo Porque a gente tira a artista. foto ali, um clique, depois vai lá, escolher a fonte, não Nossa, editar. É um desafio para todo artista, porque quando você é pequeno, igual nós, estamos começando, a gente não tem condição de pagar uma agência de marketing. Você tem que ter um material, uma câmera, um microfone bom, um captador. A gente está produzindo música, a gente já investiu no estúdio para conseguir produzir essas músicas. E aí é o tempo, o conhecimento de saber produzir, o meu conhecimento de saber tocar, né, claro. Aí tem as redes sociais, que são várias para você fazer. Aí o Pablo tem mais N coisas para fazer. Aí tem o vlog do Casal Trek. Vocês não têm noção do trabalho que é por trás de tudo isso, sabe? E é um desafio para todo artista. Por quê? Porque você não entende de marketing, você não sabe que dia que é o melhor dia para postar, o que você posta. Você tá perdido ali, né? Entende? E quem já tá lá no topo tem toda uma equipe, um aparato para fazer isso. Uma pessoa que cuida da sua imagem pública, né? E nós, meros mortais aqui, ainda não temos isso, Mas né? todo Não, mundo mas a questão A gente de tem que marketing, começar. já trabalhei numa empresa, então assim, eu já produzi imagem, textos, né, porque eu faço a parte de copy, e, sim, criação de imagem, texto, planejamento de postagens, já peguei pra empresas soltas, né? Sim. Mas pra mim, assim, eu fazia. Você imagina, Costume. aí a gente tem um sonho, que é o quê? Tocar, fazer um show. Tudo Só que pra tem gente é toda- trabalhoso, porque a gente quer Toda fazer essa bonitinho. situação, Sim. né? Porque pra pessoa lá que tem um festival ficar sabendo da gente, a gente tem que fazer esse movimento gigantesco pra ser ouvido, né? Sim, pra saber Lançar quem álbum, é. promover o álbum, promover suas músicas, engajar as pessoas. Abriram É aspas muito aqui trabalho. também. Além dessa questão de artista ter essa dificuldade de fazer tudo sozinho, principalmente quando tá começando. E aí, pouco a pouco, conforme você vai crescendo e distribuindo, pelo menos aqueles que conseguem passar dessa primeira fase, porque é difícil,
né? Todo tipo de artista. Entra numa coisa que eu gosto de fazer, e vocês aqui estão abrindo o espaço cultural também. É muito disso de, cara, vamos ajudar. Né? A Tati, eu tava olhando o episódio que vocês lançaram ano passado com a Tati Faria, que é uma amiga minha também de coisa. Cara, vamos se ajudar. Esse negócio do pessoal de ficar, porque eu sou DJ, fulano é DJ e tal, a gente, né? Mano, isso não funciona. Isso só faz as pessoas que estão atrás continuarem se atrasando. E você falando da letra e coisa, o que me veio na cabeça aqui? Eu já ajudei muita gente que não canta a produzir música, certo? E tem muitas das músicas que eu ajudei que eu não tô nem referenciado lá. Eu ajudei a pessoa, fiz a música às vezes pra pessoa, mas, né? Tipo assim, eu ajudei, né? Dei o primeiro passo. Algumas dessas pessoas pararam por ali. Outras, hoje, são pessoas que trabalham comigo, às vezes, fazendo música. Me mandam o projeto e, cara, vamos fazer junto. E eu acho isso maravilhoso, sabe? Quando tu falou que escreve música, quando a gente tá falando de música eletrônica, né? Tem N situações. Tem músicas que são mais comerciais ou superficiais. Tem músicas que são mais reflexivas. É a mesma coisa de qualquer outro gênero, sabe? Tem sertanejo universitário que fala, tem uma história de uma pessoa, tem uma história de situação, e tem sertanejo universitário que fala de beber e fazer festa. E tá tudo bem, né? Tem mesma situação. Quando a gente tá falando de grandes obras, a la Bohemian Rhapsody da vida, né? Que você teve toda a banda do Queen, os produtores, né? Todo o rolê. Às vezes você vai ter alguém que escreve. No caso, por exemplo, a nossa música. Você pode escrever. Eu provavelmente vou achar alguém pra cantar. Aí eu tenho que te mandar pra você aprovar a voz dessa pessoa, porque a sua letra é a sua identidade que tá, né? A história é sua. A interpretação tem que ser. A interpretação é Mas sua. até pensei, daria até pra eu cantar, se tivesse umas edições, assim. A gente pode fazer. A gente pode fazer. Porque o eletrônico é mais... Ele tem mais vozes, né? Como música eletrônica, essa música eletrônica, essa letra em específico, ela tem mais vozes. Dá pra fazer cor. Assim, aí é um pouco mais complicado, porque a gente mora em cidade diferente. Eu vou cantar aqui, né? Depois eu canto. Como é que é, mano? A palhinha. Quando a gente voltar, se a gente voltar aqui pro cultural, tem que trazer o violão, daí a gente faz uma palhinha. Eu cobrei, olha, pra quem tá assistindo e tá se perguntando por que não tem violino, não tem violão, não tem show, é porque eu pedi e eles já tinham show agora no final de semana, aí não ia ter como trazer, Correria, são gente, de outra desculpa. cidade. Então essa questão eu aproveitei, na verdade quase sequestrei. Vocês estão vindo pra Sinop? Então, né? Não é mesmo? Olha aí. Verdade. A gente está planejando. Eu já vou spoiler aqui, vou usar a plataforma de vocês pra fazer esse Com jabá. certeza. E ao mesmo tempo dar uma notícia que talvez não seja muito legal, hein? Qual? Para o pessoal daqui. Qual que é a situação? A gente está planejando o último show do Casal Trek. Como assim? Aí depois vai ser Acabou de o quê? começar. Nem começou. Aqui. O que acontece? A gente teve o segundo show. O segundo foi bem mais punk que o primeiro, porque além de ele ter dado mais trabalho, foram 2 horas e 40 de show, então Foi quase pouco. 3 horas. Foi pouco, eu queria muito mais. Mas você foi no segundo. Eu Você fui no chegou. segundo. Acho que com meia hora de show você chegou e ficou em pé. Cara, foi legal. Nossa, eu Quase não ficaria caiu, ali né? mais 1 hora. Tranquilamente. Mas a gente não. Cara, eu termino o show, eu tô suando, assim, que se eu tirar a camisa e fazer assim, ainda pra encher um copo. Realmente. Bem estranho. Gente. Aí, qual que é a coisa, né? A gente tava passando também por uma fase difícil financeira, a gente tava mudando pra Sorriso, então tava com toda uma transição de negócio, de conta, enfim, 1000 dor de cabeça. A gente gastou uma grana também nesse segundo show, porque por mais que a gente tenha um cachê, hoje a gente não tem um cachê que supre os nossos shows. Por isso que a gente só teve 2 shows que foram realmente shows do Casal Trek. A gente fez outros menores na praça, a gente fez na... A gente fez, inclusive, com um incentivo cultural do Promic, governo, né? lá, Teve legal. Promic, De Sorriso. projetos culturais. Esse de segunda-feira é um projeto cultural, né? De Natal Luz e tal. Então, no meio da praça, tem um palco, uma estrutura. A gente fez Dia dos E vai Pais ser aqui também em ano passado. Sinop? Esse vai ser em Sorriso. Ah, em Sorriso. O show final vai ser aqui em Sinop, porque foi aqui que a gente começou e é aqui que a gente quer dar o tchauzinho. Só que a gente não tem data nem nada ainda, porque esse show, assim, eu já tô fazendo ele, Mas ele por que provavelmente... o tchauzinho não vai ter mais? Calma, vou chegar lá. O que acontece? Esse segundo show teve toda uma conjunção de problemas que fez a gente perceber que a gente não conseguia fazer outro show em cima, assim, certo? Porque a gente gastou muito pra fazer ele, gastou pra captar imagem, gastou pra vir, gastou comprando equipamento, enfim, 1000 coisas, né? Mas o show foi maravilhoso. Tanto que é desse show que você viu as imagens no coisa. Porque do primeiro show, só quem levou o celular e filmou, certo? A gente pagou um fotógrafo, mas ele fez fotos, não vídeos. E no segundo foi uma facada, mas valeu a pena. Os 2 profissionais que a gente contratou pra vídeo, cara, fizeram um trabalho excelente ali. E a gente usa esses materiais até hoje. O terceiro, a gente quer fazer maior. Então vai ser mais de 3 horas de show. Eita! Certo? Não sei o quanto. Haja Maria pra poder pular. Você tem que ir, hein? Nada de mirar no bueiro dessa vez, ó. Toda vez ele me lembra dessa história. Não, eu vou jogar na sua cara até... Aí o que acontece? Por que eu falo que é o último? Porque a gente, como a gente falou, a gente tem planos maiores. E igual a Jéssica trouxe esse apontamento,
cara, eu aprendi o que eu consegui aprender e absorver dentro da igreja com a minha professora, com a pessoa que eu tinha, né? Eu, por exemplo, fiz muitos cursos de muitas coisas, aprendi com muitos profissionais aqui também diversas coisas, né? De fotografia, tarará. Ajudei muita gente também como DJ, eu dei aula para alguns DJs aqui, né? Tive ajuda e ajudei em muitos sentidos e tarará. Só que a gente está chegando num ponto de que o caminho que a gente quer trilhar, a gente está começando a ficar impedido pelo lugar que a gente está. Porque, assim, querendo ou não, a gente está num polo de muito sertanejo, muito funk, tarará. E o nosso foco é música eletrônica, música clássica e rock. Então a gente vai para um lugar que música eletrônica dá mais mercado, digamos assim. Tem mais eventos assim, né? Onde estão os festivais. A gente não vai falar qual a gente não vai falar data, a gente vai falar nada relacionado a isso, porque a gente Mas não é no Mato Grosso. Não. Vocês vão me deixar? É assim? Então, tô anunciando aqui ao vivo. É assim? Mas você vai visitar nós, isso aqui. Adoraria se for um lugar com praia, assim, com um lugar bonito. Bom que eu já tenho um lugar pra poder dormir. Eu sei que você gosta de um festival, a gente arruma os ingressos quando a gente começar a Olha só, adoro! Enfim, mas a ideia é a gente crescer e a gente tá cada vez mais limitado pelo lugar que a gente tá. Eu também tenho vontade de ir embora, às vezes eu fico... a gente não pode se limitar também, tipo, vou ficar aqui e não vou abrir asas e tentar algo maior. Acho que a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, com certeza. Mas às vezes eu fico meio assim, entre o limitar e não limitar, do tipo, nossa, Sinop, por que não fazer algo aqui, né? Mas vai de cada um, vai do objetivo de cada um. Os objetivos de vocês têm que ir atrás, com certeza. Claro. Mas uma coisa sobre isso é que todo movimento em direção ao sonho de qualquer pessoa vai ter uma coisa chamada resistência. Tem uma psicóloga que ela gosta bastante, qual é o nome dela? É uma filósofa, Lucilena Galvão. Essa mulher, a gente estava vendo uma palestra dela junto esse tempo atrás, e ela estava comentando sobre esse lance de resistência. Toda vez que você está indo em direção a um caminho certo, um caminho que é pra você, vai ter resistência. Se tá muito fácil, se tá, tipo assim, tá tudo se encaminhando, não que esteja errado, ou que seja, né? Mas normalmente é porque você não tá trilhando o caminho do sonho, ou o caminho da grandeza, com aspas aí, com relação a fazer ou construir alguma coisa. Porque toda vez que você vai em direção... Vocês com o projeto cultural, eu imagino que vocês tiveram um monte de desafios e ainda vão ter, né? Eu espero que esse projeto cresça imensamente. A gente quer voltar aqui, depois que ir embora também a gente viaja e vai dar um jeito, entendeu? Sim. Mas tudo que você vai fazer sempre vai ter resistência. A questão é o quanto essa resistência vai ser proporcional ao que você quer e ao que você está disposto a abrir mão. Entende? Então, por exemplo, na sua situação, seu sonho, eu não sei o que é, tô jogando por cima aqui. Se é uma coisa que você tem a capacidade de fazer aqui, você tem os recursos para fazer aqui, e o espaço, o lugar, os amigos, o dinheiro, essas coisas não estão te limitando, às vezes é só questão de querer ir embora por não gostar ou coisa assim, às vezes isso não é o bastante para realmente te tirar daqui, entende? Só que no nosso caso, como a gente falou, a gente tá literalmente batendo de frente, certo? A gente podia tentar, por exemplo, que é uma coisa que eu queria já, tentei uma época atrás até ver questão de cotar e tarará, para fazer uma danceteria de música eletrônica aqui e tentar criar um polo de música eletrônica aqui. Só que aí você para ver outras empresas e tarará. É a questão que eu falei de tratar como um negócio. Tem produtos que não são viáveis, entende? Tipo, você vai fazer uma fábrica, por exemplo, só de mola de pregador de roupa. Uma fábrica de mola de pregador de roupa. Não é um produto viável. O maquinário... Na China é manual, daí não conta, né? Eles não gastam. Mas aí o que você pensa, né? Você pode, ao invés de fazer isso, você faz uma fábrica de metal, que trabalha com várias molas e aço e tarará dobrado, e lá você pode ter um setor que faz grampo para prendedor de roupa. Entende? No nosso caso, como é música e tal, tem todo um lance artístico, a gente vai precisar ir. A gente não sabe se isso vai ser no Brasil, a gente não sabe se isso vai ser na Europa, a gente não sabe se vai ser nos Estados Unidos, a gente não sabe se vai ser no sul do Brasil ou no norte. Ele não sabe, entendeu? A gente tá vendo o que vai ser melhor e se organizando para ir. A gente sabe que a gente vai ir, mas a gente não sabe para onde nem quando, certo? E aí a gente quer, antes de ir, fazer esse último movimento de despertar, assim, porque o nosso show não é só a questão de a gente fazer por nós, de a gente fazer a música e tal. A gente gosta de fazer pelos outros também, sabe? Assim como a gente faz o nosso vlog para inspirar outras pessoas a fazerem conteúdo, a se relacionarem e se comunicarem com as pessoas de uma forma mais positiva, mais aberta, tarará. A nossa música é mais ou menos a mesma ideia, cara, mostrar que sonhos, eles são possíveis. Não importa o quão grande é o seu sonho, ele é possível de acontecer, entende? Pode dar trabalho, pode levar a sua vida inteira, pode requerer mais de uma geração, mas é possível. Só que, né, é aquela coisa, quanto maior o sonho, maior a resistência, mais dificuldade você vai ter, o movimento que você vai ter que fazer para alcançar vai ser maior, mas é possível, certo?
Só que o problema é que toda essa resistência, ela cria barreiras, às vezes, que impedem as pessoas de sei lá, trocar a faculdade, de, que nem no nosso caso, largar tudo e viver de música. Cara, quando eu fui pra Sorriso, eu fui com a promessa de que eu ia ter eventos. Eu tinha 2 eventos lá. Tipo assim, eu fui meio que na mão dela. Ela tava com um emprego que ela conseguia sustentar a casa e tal, mas em 2, 3 meses, se eu não arrumasse dinheiro, a gente ia quebrar, entende? Então eu fui com a cara e coragem. E fui, fiz e aconteceu, entendeu? A gente até agradece a Mara, que é a nossa madrinha de casamento e nossa empresária hoje, por ter ajudado e propiciado esse espaço. Mas é uma resistência muito forte. Eu larguei todos os meus amigos, larguei minha família, larguei os contatos que eu tinha aqui de eventos. Eu né? imagino que vocês estavam aqui numa vibe aqui em Sinop e foram pra Sorriso. Pois Sim. é. A Jéssica Então- já era de Sorriso, né? Não. Eu sempre fui daqui. Aí, inclusive, quando a gente começou a namorar, eu recebi uma proposta de emprego pra ir morar em Sorriso. Quando a gente começou a namorar, deu aqueles 30 dias, gravamos o vídeo da pizza, proposta de emprego lá. E Foi um aqui pouquinho já... depois, foi com 45 dias. Não 45. foi Eu falo que o Pablo ali é Aí, completamente exagerado. Vocês acham que é exagero, mas não é, gente. Eu percebi quando esse menino tava apaixonado. E aí era uma proposta que eu não podia recusar, que já não tava muito legal o que eu tava fazendo, eu já tava me sentindo limitada, tipo, então é isso que eu vou fazer o resto da vida? Eu já tava naquele, né, naquele cercado ali. E eu falei, não, eu quero ir pra lá, vai abrir possibilidades e tal. Eu já tocava em casamento lá, com o Musical in Concert, que é de lá, enfim. Viajava pra lá E aí direto. toda semana eu tava indo pra Sorriso. Aí eu fui pra lá e eu falei, olha, tá precisando de DJ musical, então você conseguindo vir, vamos partir daqui. Não foi. Vamos explanar isso aqui porque é legal e a gente não fez nenhum vlog sobre isso ainda. E é um assunto que talvez até vocês tenham alguma coisa a acrescentar nesse sentido, que é o lance do relacionamento de novo. A gente tava começando um relacionamento, a gente já tava namorando, a gente sabia que a gente queria ficar junto. Né? Então tava dando certo, a comunicação tava maravilhosa, a gente já tava, tipo assim, planejando as coisas pro futuro, mas tava cada um na sua casa, com a sua vida separado. E aí ela recebeu essa proposta. A primeira coisa que ela fez foi vir falar comigo. Cara, o que você acha? Ela não me perguntou se eu, né, era a vida dela e tal, não veio com aquela coisa de, eu posso ir ou qualquer coisa assim, não, né, não temos isso. Mas ela veio me perguntar o que eu achava, até porque a gente provavelmente ia se separar por um tempo. E como a gente estava nesse lance de relacionamento saudável, início de relacionamento tarará, dá aquele medo de separar e, né, correr algum risco. E eu falei pra ela, cara, é bom pra você, é melhor pra você, então vai. Mas e você e tal? Não, a gente dá um jeito, de qualquer coisa eu vou pra lá depois, qualquer coisa eu arrumo outro bico pra lá e tal. Dependendo, eu fico aqui, a gente se vê fim de semana, a gente vai dar um jeito. Entendeu? Mas se é uma parada positiva pra você, não perca essa oportunidade por causa de mim. Pelo amor de Deus. Tem uma coisa que eu não vou fazer na minha vida, é abrir mão dos meus sonhos, por exemplo, por causa do nosso relacionamento. E eu não quero que você faça de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, eu quero que a gente alinhe pra ambos realizarem as suas vontades juntos. Perfeito. Saca? E aí eu falei isso pra ela, ela ficou meio assim, tipo... Eu não lembro bem qual foi o seu rolê, porque parecia que ela não tava acreditando no que eu tava falando, sabe? Ela tava esperando Alguma coisa tipo... Bom, então acabou, é né? por isso, né? Acabou. Até porque eu já tinha vindo de relacionamentos em que, né, você tem todas aquelas limitações de a mulher quase ser a propriedade de alguém, de não poder fazer A ou B. Infelizmente é isso que acontece. A pessoa, né, tem uma posse. A gente tá com maioria feminina aqui, vocês podem constatar isso sim. aqui. O cara, não, você não pode sair sem mim. Imagina, né, sair, morar na outra cidade. Então, assim, você já vai... E aí, o que você acha? Pra ver qual é a reação. Será que esse homem, como que ele vai reagir? Eu não fazia ideia. E aí, quando ele reagiu assim, tão perfeitamente maravilhoso, eu falei... Quê? Sério? Nossa, a pessoa apoiar, né, e tal. Eu falei, uau, que Aí, show, né? dito isso e feito isso, a conversa e tal, ela começou a se arrumar e foi. No que ela foi pra lá, a primeira coisa que ela fez quando chegou lá e começou a trabalhar foi procurar alguma maneira de me levar pra lá. Entendeu? E procurando oportunidade e tal. E eu já tava meio que me sentindo limitado aqui, igual eu falei, né? Questão de polo e tarará. Aí ela falou com a Mara, que trabalhava lá com ela e tarará, e arrumou essa oportunidade pra mim ir. Só que é o que eu falei, eu fui na cara e na coragem, porque a gente foi praticamente morar junto, casamos ali, e a gente tinha Com 3 meses de relacionamento. Foi morar junto. O Beto, ele já 3 tinha, meses. entende o negócio? Que ele já tinha certeza que você era amor da vida. Você que não tinha ainda, mas... Que tarde. Ela que Nesse eu vou ponto, casar. eu vou falar pra vocês, quando eu conheci a Jéssica, eu senti que eu tava vendo uma estrela sendo ofuscada pela escuridão do universo, sabe? Parecia que... eu gosto muito de astrologia, então... Enfim. Poético. Uau. O lance ela tava perdendo o brilho pra vida, pras coisas, sabe? Eu percebi que ela tava indo por um caminho que eu tinha ido e eu vi que era perigoso. Eu falei, não, essa mulher tem que acender.
Por isso que eu falei que mesmo que a gente não tivesse um relacionamento, eu ia virar amigo dela. Assim como, querendo ou não, quando você tava começando como modelo, lembra que eu trabalhei na FAR e a gente... Foi a mesma ideia. É o que eu falei da minha gravadora também. A minha ideia é, um dia, levar essa gravadora pra pegar artistas. Igual você, que às vezes tem uma música ali, quer lançar, mas não sabe. Sabe? Eu gosto de ajudar, eu gosto de fazer as estrelas brilharem. Então, assim, no nosso primeiro show foi quando eu tive certeza, sabe? Que você falou, eu teve certeza e tal. Eu tinha uma porrada de dúvida. Eu até falava com essa aqui o tempo todo, cara, mas se der errado vai ser assim, você sabe, não fica, né, fica de boa, vai, segue a vida. Depois do primeiro show que a certeza bateu, eu falei, velho, a gente vai ficar junto pelo resto da vida. Viu? Eu te falei. Ironicamente, ela fala que isso aconteceu com ela bem mais cedo, né? Porque assim, como eu tava numa vibe assim, cara, eu tinha minha vida tudo sob controle, né, do meu jeito, feliz do meu jeito, solteira, enfim. E não queria de jeito nenhum entrar em um relacionamento abusivo, tóxico. Então, assim, prefiro 1000 vezes, né? Preferiria ficar solteira mesmo do que realmente encarar situações que eu via acontecendo em volta com as minhas amigas, enfim. E aí eu falei, cara, quando eu decidi namorar com ele, já conhecendo um pouco dele, eu falei, isso pra mim foi uma decisão de casamento. Porque eu já analisei ele, né, da maneira que eu podia. Comprei esse sonho dele e falei, cara, isso aqui vai encaixar na minha vida e vai somar com os meus sonhos de que maneira? Né? É isso, é esse caminho, minha vida vai para esse caminho, né? Então, quando eu decidi realmente... A gente namora pra casar, né? Essa que tem que ser a ideia. Agora... Pois é, eu vejo tanta gente entrando no namoro com aquela coisa não. de... Mas gente, então acho que o namoro é um namorar, se for pra perder tempo... Eu acho que o namoro é um momento pra você descobrir todos os defeitos da pessoa, tudo que tem na pessoa você descobrir. O namoro é o test drive. Eu acho que o namoro ele é o test drive pro casamento, né? Você vai testando ali tudo que vai. Quero casar com essa isso. pessoa realmente? Mas ou eu não? falo assim, mas a gente tem que namorar pensando, sabe, nessa... Isso, essa é a certo. pessoa que vai... Agora, se você só namora com a pessoa e não pensa em estar com ela no futuro, então por que estar com ela no presente? Eu acho que isso, da minha parte, assim, partindo mais para uma parte mais particular, né? Diz muito sobre o meu amadurecimento como mulher. Porque antes eu não sabia exatamente o que eu queria. Então, quando você não sabe exatamente o que você quer, não tem como você meio que decidir muito. Pra quem tá entendeu? sem rumo, qualquer caminho serve. Exato. Então, como eu falei, cara, eu não quero um relacionamento tóxico. Né? Eu já sabia o que eu não queria. Né? E eu já tinha o sonho da música, que daí já foi aquela outra liga, né? Que acendeu aquela chama, aquela estrelinha. Quando ele falou assim, eu falei, uau, né? Eu posso recuperar esse espírito que eu tenho. Então, tudo isso, eu falei, cara, então eu posso escolher ficar com essa pessoa e cultivar meus sonhos, né? Então, assim, eu consegui decidir com base no que eu conhecia sobre mim. O autoconhecimento, junto com o conhecimento que eu tive dele, tipo, encaixou, né? Quem eu era com o objetivo. Eu falei, tá, então isso aqui é uma coisa que é pra vida, não é um test drive, sabe? Pra mim foi algo mais definitivo, porque foi mais profundo pra mim essa decisão. Né? E foi muito rápido, porque com 30 dias eu meio que tomei essa decisão de falar, cara, eu tive a coragem de tomar a decisão de falar, vou tentar pra valer mesmo. Né? Ela foi pedir namoro já pensando que ia passar o resto da vida comigo. Pizza da minha vida. É esse cara aqui. Então, pra mim, a decisão foi um pouco mais definitiva, assim. O legal é que nós dois tivemos casamentos, né? Ela no papel e tal, eu tive um casamento de 8 meses morando junto, mais um tempo de relacionamento também, então já tive essa experiência. Só que eu entrei mais pessimista no relacionamento, assim. Eu sou uma pessoa que a gente até dá certo bastante por causa disso. Ela é muito parecida com a Maria, assim, de ser positiva e tá festa e tal, Vai é dar legal, certo. é maravilhoso. E eu sou assim, ó, pode dar certo, mas pode dar errado. Se der certo, pode dar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se der errado, Pra mim pode tudo dar é isso aqui, isso aqui. gratitude. E aí eu ficava com aquele pé atrás, porque eu já tinha passado por muito relacionamento que no começo também parecia maravilhoso. Aí eu tentava ajudar a pessoa e, sabe, não tava na mesma vibe. E no caso dela foi uma parada assim, que eu via isso e tal, e tarará, só que no começo do relacionamento, ao invés de eu meio que ajudar ela que me ajudou. E aí o jogo virou e as coisas foi encaminhando e tal, e é o que eu falo, no primeiro show, quando eu vi ela se entregando do mesmo jeito que eu me entrego, de cara, eu pulo 1 metro de altura quando eu tô na vibe da música, mas não é uma parada que eu faço consciente. Não é tipo, eu vou pular agora pra animar a galera, ou vou pegar aqui e vou falar. Eu só vou, sabe? O meu corpo vai sozinho, não é uma parada assim, consciente. E eu vi ela na mesma sintonia que eu. E eu vi aquela galera, minha família tava lá, meus amigos estavam lá, tinha algumas pessoas que a gente conhecia que estavam fora, mas assim, a gente entrou numa sintonia tão maravilhosa que eu falei, ok, é isso. Entende? E aí, depois disso, a gente foi no cartório e botou no papel uma coisa que já tava dentro da gente, que a gente falou, vamos casar, e casamos. Né? E aí, depois do segundo show, enfim. Deu até uma vontadezinha de casar. E é bom quando a gente encontra uma pessoa
alinhada com os nossos mesmos ideais, mesmos propósitos, mesmos objetivos. E aí você foi pra Sorriso e ele foi atrás depois pro Sorriso também. Aí eu arrumei essa oportunidade lá. Aí no mês de, acho que foi em outubro, novembro, ele já foi pra morar lá. Essa era uma kitnet, tudo apertado, imagina. Montamos um estúdio dentro de um quarto de kitnet, sabe? Assim, eu antes disso, eu morava numa situação que realmente, se a Jéssica não tivesse se apaixonado pelo meu sonho, eu não entraria num relacionamento comigo. Eu morava, a Maria chegou lá, eu morava num quarto de 4x6, que eu tinha meio que pegado emprestado, alugado da minha avó, e tinha um banheiro. E aí nesse quarto eu tinha uma sala, uma cozinha, um banheiro, um estúdio, que era o que ocupava a maior parte, uma parede com uma tela verde com uma porrada de câmera, sabe? A mesma lógica. Então você entrava lá, cara, era uma zona. E quando a Jéssica me conheceu, ainda teve uma outra situação que assim, ela me conheceu, eu tava ajudando uma amiga minha, né? É uma amiga que eu conheci e tal, e ela tava numa situação difícil de, tipo, ela ia embora e ela não tinha onde ficar. E aí ela levou as coisas dela lá pra casa. E aí, tipo assim, ela foi... Estava morando com outra mulher. Pois é, ela chegou lá em casa... coragem, só audacioso. Ela chegou lá em casa, imagina, vê a cama de casal do lado da minha cama de solteiro ali, uma porrada de coisa de mulher, guarda-roupa lá e tal, não sei o quê. Tem uma calcinha no seu banheiro. Tipo isso. Exatamente. Por isso que eu falo que se ela topasse nessa situação, o negócio não tinha como dar errado, tá ligado? E foi. E aí que tá, né, o nível de conversa e de, né, tete a tete ali. A gente tava sendo realista um com o outro. Eu tô nessa situação, eu não posso fazer isso. Isso foi tão claro que essa situação, por exemplo, não causou nenhuma briga, nenhuma situação de novela mexicana, nada. Sim. Eu vi aquela situação e falei, tá, ele tá ajudando a amiga dele, isso é válido, cara, eu entendo os motivos. E se ele quiser ficar comigo, ele vai resolver essa situação. Tanto que 2 semanas depois ela saiu, resolveu, tudo ok, tipo, sem problema. Eu não mandei ninguém pra rua, tá? Pelo amor de Deus. Não expulsou eu ajudei ela a ninguém. conversar com algumas pessoas lá e ela arrumou um lugar pra ficar, que era Sim. até mais confortável de ficar naquele aperto lá comigo, e eu ajudei ela com a mudança e tal. Porque realmente lá em casa tava desconfortável pra nós dois, assim, porque querendo ou não, a gente não tinha nada. E aí... Privacidade também. né? Exato. Assim, eu sou muito de boa com essas coisas, mas fica uma coisa, né? Sim. Principalmente por parte das outras pessoas e tal. E pensa assim, tipo, se eu fosse levar a Jéssica pra conhecer meus pais, o que eles iam dizer com eu estando com outra mulher? Sabe, não ia ser uma situação legal. Foi uma situação assim que, cara, qualquer pessoa de fora que não entende a situação fala, oxe, que é isso, né? Mas a gente tá com a comunicação tão aberta, repito, cara, é questão de você tá sabendo o que você tá fazendo, né? Tipo, comunicação aberta, a confiança de falar, cara, eu tô acreditando que você tá me falando a verdade também, né? O voto de confiança e o alinhamento dos objetivos, né? E aí, paciência, porque quando eu vi aquela situação, tá aqui um problema e ele vai resolver. Tanto que eu nem fui agressiva em falar, Não. Não, eu falei, olha, você sabe o que tem que fazer, você vê aí certinho o que tem que fazer pra resolver. Realmente, se a gente for pra um relacionamento que a gente não tá namorando, vai ficar estranho se ela continuar morando aí Isso por foi mais com alguns 10 meses. dias. Foi depois dos 15 dias. Porque eu tinha ido na casa dela algumas vezes, falei, não, você Foi antes do pedido de namoro. tem que conhecer minha casa também e tal. Boa sorte. Aí ela foi. E aí eu falei, cara, e realmente se a gente for partir pra um relacionamento sério, até porque eu já tava analisando pra pedir ele namoro com 30 dias, eu falei, então, vai ficar uma situação estranha pro nosso namoro, ele namorar com alguém. Mas não que eu tava assim, né, nada disso, foi uma coisa super tranquila pra Madura, gente. né? A gente É diferente quando a pessoa tem esse diálogo, tem uma visão. Vocês eram 2 pessoas que se davam bem sozinhos. Então, quando você encontra uma outra pessoa, mesmo que você tá gostando dela, você sabe que essa pessoa tem que se resolver sozinha. Não é sua responsabilidade resolver. Não era sua responsabilidade resolver a vida do Pablo. Exatamente. Então ele sabia que ele tinha que fazer isso e ele fez porque ele já é uma pessoa que tem essa autonomia. Exatamente. Só que acontece muito. Tem uma pessoa que quer, entra ali naquela situação, se fosse 2 pessoas ali com problemas, a pessoa já ia começar a implicar com aquilo, a outra não ia saber conversar e falar a situação, mas a outra não ia querer ouvir. Até o lance de Também. adotar também, né, mano? Adota o problema do outro, adota a pessoa. Exato. E a gente vê muito isso se repetir. No primeiro livro que tu participou como autora, que teve o conjunto de contos e tal, acho até que era participou do projeto, tinha alguns poemas que você falava de umas coisas assim que, tipo, óbvio, você tava fazendo um lírico e tarará, enfeitando, mas, cara, era bem nesse lance, né, de dependência emocional, de adotar, de, cara... Sim, no livro que eu fui homenageada, né? eu falo sobre relacionamento abusivo. Foi a época que eu trabalhei no fórum
Eu e Pablo Trabalhamos trabalhamos juntos no Fórum, na Segunda Criminal, que é uma vara que trabalha especificamente com violência doméstica e estupro. E ali foi quando aí eu já tive um relacionamentozinho, tipo, esses namorinhos, nada, que também não foi legal, não foi uma experiência bacana pra mim. E nisso eu escrevi. Eu sou uma pessoa que escreve sempre, eu costumo escrever. Que nem qualquer coisinha. Às vezes eu tô aqui quietinha, digito um trechinho e daqui um tempo completo e termina aquilo. Ou só deixo naquilo mesmo. Aí quando falaram que eu iria ser homenageada, eu peguei todos os meus textos sobre isso e coloquei nesse livro. Então tem alguns contos, algumas poesias. E é muito legal de ler, porque... E ainda mais na minha situação muita específica gente se identifica. que eu acompanhei você passando por esses processos. Sim. E querendo ou não, eu também estava passando por alguns. A gente estava trocando experiência. E você me mandou alguns desses poemas até para mim ler antes da publicação. Cara, assim, quando você se identifica, né, com a coisa e você conhece a pessoa, a dor é maior, parece, sabe? Tapé mais na cara. Dói. Você sente. E essa questão toda é tão profunda, cara. Você falar sobre sua carreira, você falar sobre... Ainda mais artista. O artista, ele se expõe, né? É uma exposição. Tanto que, cara, as pessoas têm medo de falar em público, né? Imagina você tocar um instrumento em público, né? Então, é uma exposição íntima, vamos dizer assim. E no nosso caso, extrapola, porque a gente vai além dos palcos, né? A gente tem o vlog que a gente tá literalmente explanando nossa vida sexual. Nossa vida. Então, assim, é uma entrega muito profunda. Você tratar a sua carreira artística é uma coisa, assim, que requer muito amadurecimento. Senão você realmente fica limitado porque você está mentalmente limitado. E você também ter coragem de ampliar o seu horizonte requer coragem mesmo, né? Porque você está acostumado com aquele mundinho. Então, se você aceitar que esse mundo é um pouco maior, você vai ter que gastar mais energia em se realocar de novo nesse mundo. O que você é nesse mundo, né? Então, assim, vai aumentando essas fronteiras, vai aumentando os medos, vai aumentando as inseguranças. Cara, quantos violinistas tem nesse mundo? Eu quero, sei lá, fazer uma coisa grande. Quem sou eu? Será que eu vou dar conta? E nosso cérebro, ele não é muito fã de gastar energia. Então, quando você começa a expandir isso aí, começa a vir um monte de travas. De medos, né? Então tem tantas coisas profundas envolvidas em uma carreira, em um sonho grande, em um relacionamento que seja. Tem muita coisa profunda envolvida, né? E a gente muitas vezes não está preparado de maneira madura para isso, né? A gente não tem essa inteligência nem financeira, nem psicológica para isso. A gente está numa geração ainda que foi criada levando chinelada. Não faz isso porque é assim, ponto, né? Não tem o porquê. Exato. Então você Você florescer. não tem que entender ou racionalizar o que você está fazendo. Você só tem que aceitar que é um não, ou um sim, ou não pode, ou faz desse jeito. Então você acaba tendo medo de tomar decisões que vai além daquilo que você, né? Então é um processo que a gente está passando junto. Toda semana a gente tem conversas assim que eu falo, meu Deus, eu choro conversando, porque é muito profunda a vida, né? E então se tratar a sua vida como qualquer coisa, um dia após o outro, e tá tudo, cara, você está dispersando sua vida. E mesmo que seja doloroso olhar para dentro, vale muito mais a pena você passar a sua vida consciente das suas feridas, das suas dores, do que só ao acaso, né? Seu relacionamento ao acaso, ou a sua própria carreira ao acaso, né? Então, até tem uma coisa que me toca muito, que enquanto você não luta pelos seus sonhos, você está lutando pelo sonho de alguém. Isso é muito profundo e é uma responsabilidade. Porque eu comprei o sonho do Pablo, a gente criou mais outros sonhos juntos, tem muitas coisas que a gente quer fazer. E isso é uma responsabilidade nossa. Nós estamos aqui hoje, inclusive, reforçando essa responsabilidade, dizendo aqui em público para todo mundo, a gente vai sair daqui, a gente vai tentar nosso sonho, né? A gente está aqui explanando isso, que é muito íntimo, poucas pessoas sabiam até agora. Minha mãe não sabe que eu vou sair do estado. Quando ela souber, meu Deus, minha mãe nunca saiu do estado. Revelações. E normalmente a gente fica só no off. Exato. Quando vê, já fez. Tem um negócio que fala assim, que quem não sabe não estraga. Só que a gente vive uma vida pública, gente. Não tem como. A Maria que também já tá nesse negócio de muita rede social o tempo todo. Eu não conheço muito o trabalho da Kiara. A minha vida eu escondo muita coisa. A Maria, ela posta às vezes, tipo, a yoga que ela tá fazendo de manhã e ela vai brincar com o cachorro e tal, sabe? E ela tá postando tudo, assim. E é maravilhoso, assim. Só que se ela tá mal, se percebe nos status dela que ela tá mal, né? Eu lembro de um monte de fases ali que, tipo, cara, a Maria não tá bem. Só o fato dela deixar de postar, já sabe que ela não tá bem. De postar, Pode saber que está tendo alguma coisa. Se eu não tô postando, pode ter certeza que aconteceu alguma coisa. Eu não, raramente vou. E quem me acompanha há mais tempo
manda mensagem. Ou pergunta, olha, nos últimos dias eu percebi que seu semblante tá diferente. Vai ficar tudo bem, às vezes mandam mensagens genéricas. Qualquer coisa pode mandar mensagem. E Isso eu é ficar. legal, E né, pessoas cara? que eu não conheço. São pessoas que eu nunca vi na vida, que às vezes nunca me mandaram uma mensagem que percebem. Porque querendo ou não, pensa. Todos esses anos eu trabalho com Instagram, vai fazer 5 anos. 5 anos tem gente que me acompanha desde o começo. Que tá ali, não é? Que tá ali, então ela sabe, mesmo que passe um ciclo sem te ver, às vezes passam alguns meses sem te ver e volta a te ver, a pessoa vê toda uma evolução, ela vê toda essa diferença. Eu lembro, eu até passei por um processo assim, que quando eu saí da igreja, imagina, eu vestia uma saia na metade da batata da perna, era uma blusinha de manga, gente, era tanta restrição. E aí quando eu apareci na live da Lani, que foi uma das primeiras aparições em que eu tava vestindo o que eu queria vestir. Eu tava de saia curta, meio arrastão, uma bota, uma camisa rasgada da Lani e o cabelo pintado e de maquiagem. Tipo assim, outra coisa. Cometeu muitos crimes aí. Muita gente veio comentar, falando, cara, como você mudou, quem é você? E eu comecei a me reconhecer, de falar, cara, é isso aqui. Eu olhava no espelho e falava, nossa, essa aqui é uma versão que eu gosto. Eu me identifico com essa minha versão, né? Então, foi um processo, assim, de, né, desaflorar, desabrochar e tal. E muita gente que eu achava que nem tava nem aí pra mim, veio falar, nossa, eu percebi nos seus stories que você mudou tanto, parabéns. Nossa, que legal o seu trabalho, tarará. E você, às vezes, você fica ali postando, você não imagina o quanto isso afeta a vida das pessoas. Que elas veem ali... vídeo pode mudar o dia de alguém, né, cara? Exato. E como isso pode influenciar, às vezes, pessoas que estão ali nessa situação de ver, caramba, eu queria fazer isso. Ver esse movimento, né, essa mudança. E que tá tudo bem, que a pessoa continua bem, que você não queimou, não perdeu um braço, não tá inteira, tá bem, tá feliz. Não foi jogado na fogueira. Não foi jogado na fogueira. Que não tem problema realmente mudar, se reinventar, se encontrar. E ver que a vida são ciclos, às vezes aquele seu momento. Você não deixou de ser feliz, você não deixou de ser você quando você não era ainda quem é você hoje. Você só se reencontrou, você se tornou uma nova versão de você. Só que as pessoas têm aquele negócio, felizes para sempre. Então tem que ser sempre igual. Gente, a Cinderela pode às vezes querer usar outro sapatinho sem ser de cristal. E tudo bem. E a gente muda tanto, né? Até tem, eu acho que eu não sei quem que fala isso, mas fala que um homem não toma banho no mesmo rio duas vezes. Porque as águas são diferentes e a pessoa já é diferente. Como que você quer continuar a vida fazendo a mesma coisinha? E é legal você ver as pessoas, é a mesma pessoa. A gente só tá evoluções. acumulando experiência, conhecimento, vivência. Então, vai acumulando. Eu não sou a mesma pessoa de ontem, amanhã não vou ser a mesma pessoa de hoje. E como naquele filme Divertidamente, né? Que é um filme supostamente infantil, mas o roteiro dele é maravilhoso. Cara, a tristeza, ela faz parte. Ela é necessária, sabe? Não é só alegria o tempo todo. Às vezes a gente até brinca, né? Ah, se eu tivesse te conhecido antes. Cara, se a gente tivesse conhecido antes, provavelmente não daria certo. Toda a jornada que fez ela ter a cabeça que ela tinha. E eu ter a cabeça que eu tinha foi o que fez dar certo. Todas as falhas, todos os erros, as caídas de cara e nariz no chão, sabe? Tudo isso fez parte. Uma coisa até que a gente fala assim, é importante você ter uma visão de mundo semelhante para um relacionamento dar certo, né? Até seus amigos e tal, todo tipo de relacionamento interpessoal, né? Então assim, você tem que ter uma visão de mundo semelhante, uma ética meio parecida e tal. Mas uma coisa que eu acho que é até um pouco mais importante que ser semelhante é estar aberto à comunicação e troca. Porque um relacionamento ele se baseia em reciprocidade. É uma balança que está o tempo todo se desequilibrando e as duas pessoas estão ali nos pesos. Então elas têm que ficar fazendo força para equilibrar essa balança, certo? E aí o que acontece? Às vezes a gente tem uma divergência numa coisa ou a gente é diferente num ponto. Alguns exemplos bobos do nosso caso, né? Quando a gente se conheceu, eu não saía de jeito nenhum e ela saía muito. Ela gostava de beber e eu não gostava de beber nem um pouco. Umas coisas... assim, levaram as outras. Hoje eu saio um pouco mais, ainda bem menos do que ela gostaria, mas eu estou saindo um pouco mais, porque é uma coisa que é importante pra ela. Entende? E não cai pedaço. Por mais que eu não goste, às vezes, de ir pra um lugar, cara, ela faz tanta coisa por mim que às vezes ela não gosta também, que custa, sabe? Não cai pedaço. Ceder, Exato. É aquela coisa da balança, sabe? Você tem que ceder um pouco pra receber um pouco também. Já a questão de álcool, eu não bebo. Às vezes ela quer beber, tipo, cara, pode beber, eu sou parceiro. Só que ela acabou parando de beber porque eu não bebo. Então, entende? Tem algumas coisas que ela abriu mão, tem algumas coisas que eu abri mão. Mas nem o vinho que vocês não tomam. Vinho eu gosto. Ela gosta.
Mas É, eu... Tipo, antes eu bebia todo fim de semana e tal, e é muito questão de companhia. Então, meus amigos que tinham aqui em Sinop, realmente, a maioria foi embora pra São Paulo. Aí eu me mudei de cidade, não criei um círculo de amigos lá, de fazer rolê em casa. Então, aí você, entendeu? É muito um lance social também, o álcool, né? Você é a média E das aí, 5 pessoas eu que tomando você mais vinho convive. e ele com um pote de Toddy. E também por questão de saúde também. Eu via que o vinho caía ali, dava uma dorzinha no estômago. Eu fui parando por vários motivos, né? Então não foi só tipo, ele não bebe, não vou beber. Sim, não. Foi decisões, né? Nunca tem isso, Nunca assim. é Com uma relação a coisa. gente, é sempre esse lance, tipo, a gente conversa sobre, mas qualquer decisão que seja tomada, tanto da minha parte quanto da dela, com relação a fazer ou deixar de fazer alguma coisa pelo outro, nunca é pelo outro. Sim. É por si e por uma análise comparativa que a gente faz com relação ao outro. Tipo, Por lá exemplo, em casa você vai encontrar gin, vinho, tudo. Minhas amigas vão lá, eu faço. Exato. Às vezes eu acabo bebendo também, mas entende? É uma coisa que. Mas eu vejo, a bebida ela tem essa questão social. As pessoas, vem alguém aqui em casa, chega aqui, aí você monta um gin. O gin mesmo, ele tem uma preparação. Você glamour. tem a preparação, uma caipirinha, você vai preparar e vai conversando e vem. Tem todo aquele processo envolvido. Raramente alguém vai parar para beber sozinho, mas também é um momento de autoavaliação, um momento de autocompanhia. Mas são momentos marcados. Mas São é aquela coisa, a vivências. gente não pode. Eu falo assim, eu sou. Meu Deus do céu, a minha cabeça ela é meio zoada nesse ponto, assim. Mas eu falo que você não tem que botar dogma pra nada. Tem algumas coisas que tem limite. Nada é, né, 100%. Mas assim, você não pode colocar um dogma tipo, você não pode beber, ou eu não posso beber, ou qualquer coisa assim. Eu não gosto. Você gosta, Contra somos pessoas amigos. que não gostam de carne. Exato. O que tem, cara? Não, tipo assim, na sua vida. Sim, saca? tem pessoas, a pessoa vem e fala, eu sou vegetariana. Igual lá em casa a gente faz muito churrasco. Se vocês vierem aqui, vocês sabem que são mais que convidados. E meu namorado sempre faz churrasco. E a gente, se chega alguém vegetariano, a grelha onde a gente faz o churrasco da pessoa é separada. Não se faz carne em cima da grelha. Exato. O prato que coloca a comida, os legumes deles, a gente não usa um prato que seja sujo de carne. Isso é um respeito que nós temos com a pessoa. Porque se eu convidei ele, eu sei que ela é uma pessoa que não come. Então por que eu não vou respeitar? A pessoa é intolerante à lactose, você vai dar leite pra ela? Um outro exemplo, assim, que É na mesma respeito. situação, quando eu saio com meus amigos, eles não me oferecem bebida. Eles já porque entenderam que eu não já bebo. sabe, Tipo, né? cara, pra que vai ficar me Respeito. oferecendo? Você sabe que eu não. Entendeu? Eu acho que isso é uma agressão, é violento. É você querer impor algo. Agora, perguntando pra vocês, mais uma pergunta. Vocês responderam várias sem eu ter que perguntar. A gente fala assim. Isso é gostoso, eu gosto Não, quando a mas é conversa bom, eu olho flui. e já tá respondendo. Nem que vocês falaram aí um pouco da perspectiva do que vocês querem pro próximo ano, aí suas metas, objetivos. Como que vocês iniciaram com o Casal Trek, vocês comentaram. Eu queria saber hoje como vocês estão enquanto artistas. O que está sendo o movimento de vocês hoje enquanto artistas e casal? Vocês estão trabalhando bastante Vamos nessa comentar. área? Assim. Ou tá uma coisinha mais... É aquela coisa de tratar como uma empresa. A gente está fazendo isso. Estamos em busca com o processo de registro de marca, INPI, do Casal Trek. E eu, no meu caso, eu tenho duas vertentes. Porque eu tenho o meu, Pablo Escobar, que é uma marca, e eu tenho o Casal Trek, que é outra, né? Eu gosto de separar porque são coisas diferentes. O Casal Trek é mais sobre ela, o Pablo Escobar sou sobre eu, né? Mas nós fazemos ambos juntos. Ela me ajuda tanto nas minhas coisas quanto o Casal Trek nós fazemos juntos. Mas Explicando aqui pro público, o Pablo, ele é DJ, só ele, tipo, só ele. Tanto que se quiser olhar, ele tem redes sociais, YouTube, tem só não tem o Instagram aí. muita coisa. Eu procurei, eu falei, ué... Depois eu vou explicar essa Depois a história. gente Eu não explica a achei. questão. Depois Por eu conta do explico. nome. Depois a gente explica certinho. Mas ele já era um artista ali que fazia vários trabalhos, tanto que eu conheci o Pablo já com a arte. E a Jéssica também. Era individual, eles se juntaram. É aquela coisa do complementar. Daria pra fazer um podcast com cada um separadamente. Podemos. Não Chama é? a Jéssica, depois chama Não nós é? também. Mas preferimos, vamos aproveitar que os dois daqui já faz com casal. Vai que um dia a gente consegue pegar cada um. Aí a questão é, estamos trabalhando no registro da marca, estamos cuidando de agregações de links nas redes sociais. Então hoje, como o Casal Trek foi um nome que a gente conseguiu, por sorte, ter a patente original, né? Ninguém tinha pensado em casal mais música. E foi uma ideia que a gente teve... Inclusive, explica. Casal De onde Trek... surgiu esse nome? Então, a gente falou, vamos montar um canal no YouTube para publicar os vídeos que a gente fez e vamos continuar fazendo conteúdo. Beleza. Temos que ter também um nome para o nosso show.
Beleza. Aí a gente sentou assim, tá, não vai rolar, vamos deixar que uma hora aparece esse nome. Deu uns 3 dias pensando, aí eu comecei a ver, né, ver o que tinha no YouTube, tinha lá, Casal Rec, que é um casal que fala sobre câmera, eu adoro eles, assim, sobre audiovisual. Aí você tem o Cadê a Chave? Cadê a Chave é um meme que surgiu dentro do Coisa de Nerd, que é um canal do YouTube, no relacionamento da Nilce e do Leon, e aí você teve o Cadê a Chave? Então tinha que ser alguma coisa que tinha a ver com o significado do que você estava fazendo, ou que fosse alguma coisa interna que fizesse referência ao que está acontecendo. Aí eu pensei, tá, somos um casal. Nosso foco e a parada que a gente mais vai, né, trabalhar é música. Aí eu pensei, casal musical, casal não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu tava produzindo, né, no software lá, aí eu dei o Ctrl T e apareceu assim, track. Track é faixa, né, nova faixa de áudio. É o casal track, fica sonoro, CT, né, dá pra abreviar. Aí comecei a desenhar e tal, mandei pra ela, achou maravilhoso e ficou, casal track, né, casal mais faixa musical, porque nós somos um casal musical. Aí a gente fez o canal no YouTube e tal. E aí eu achei que rimou. Aí a gente está trabalhando hoje em indexação. Então hoje, como eu disse, a gente já está com uma indexação muito boa nos mecanismos de busca. Então qualquer lugar que você pesquisar Casal Track, você vai achar nossas redes, né? Instagram, Facebook, o YouTube principalmente, que é a rede que a gente mais está focando agora. E no Google mesmo, é uma questão de tempo até a gente conseguir fazer lá a página na Wikipédia. Já temos o site próprio também, que eu já fiz. Enfim. Então esse é o movimento que eu estou fazendo com relação ao Casal Track. Com relação a Escobar, eu tô brigando com outras coisas, mas eu vou deixar essa pauta para daqui a pouco. Além disso, nós estamos procurando projetos da prefeitura, projetos do estado, projetos que... Esses projetos que o pessoal faz para colocar músicos em eventos, né? E a gente está tentando fazer o máximo que a gente consegue, porque em algum momento a gente tem a intenção de fazer uma turnê com algum projeto, sabe? Como a Tati fez. Ela até explicou para vocês uma situação meio semelhante, assim. E a gente quer achar um projeto, alguma coisa que ajude a gente nisso, porque a gente pobre. Ou vocês podem fazer o próprio projeto. Também, escrever. E submeter um edital. Só que para fazer isso a gente quer juntar primeiro um pouco de experiência e bagagem, entende? Por isso que a gente tá fazendo vários projetos já. Ela escreve bem, assim, ela é advogata, né? Então, ela tá fazendo a maior parte dos nossos projetos escritos e pegando muita experiência nisso. E eu tô vendo, assim, que, por exemplo, você vai fazer um show na prefeitura, não é a mesma coisa que você fazer um show num bar ou numa casa de show. Né? Numa praça, não é a mesma coisa de fazer num lugar fechado. Som completamente diferente. Não só técnica, mas eu falo até a música, tem que né? Tem música que você não pode tocar. Tem telão, às vezes, que nem no nosso caso que a gente gosta de usar o telão. Não tem como. Então, muita coisa... Tudo influencia a luz, o ambiente, a questão externa. Vai estar passando carro, vai estar passando Exatamente. carro. Então, assim, a gente está trabalhando na marca, a gente está trabalhando nas linkagens das redes sociais e internet em geral, marketing. A gente está trabalhando nessa questão de editais e de jurídico para ter... Tipo assim, o Casal Track é um nome que você vai procurar. Se você for uma pessoa da prefeitura, uma pessoa que vai mexer com jurídico, vai mexer com técnico, que você vai ver que a gente tem projetos realizados com sucesso. Entende? Então a gente não tem só conteúdo nas redes sociais e tudo mais. A gente é bem falado ali. A gente tem projetos que foram aprovados, então nossa ideia é válida, nossos projetos acontecem do jeito que a gente fala que eles vão acontecer, etc. Você trabalha bastante com projetos, então... tá ligada como é que é. Vocês estão criando um nome e uma marca assim do tipo, olha gente, a gente faz, né? Vocês estão fazendo um trabalho de primeiro dar visibilidade para a marca de vocês. Perfeito. Para depois começar a ter uns passos mais longos. Exatamente. E aí, além disso, no questão de contexto de coisa, a gente também tá vendo questão de criação de conteúdo. E aí eu divido entre música, que temos nossas músicas autorais que são do Casal Track, que tipo assim, a maior parte das músicas eu não faço sem ela presente. Né? Eu falei, cara, a gente vai fazer, mas a gente vai fazer junto. Né? Ela falou, na verdade. E aí, assim, às vezes eu tenho que fazer uma coisa mais técnica, eu até faço sozinho, mas qualquer coisa criativa, ela tem que estar junto. Por isso que o álbum, inclusive, não saiu, porque a nossa agenda é muito cheia, então o tempo que a gente tá junto, às vezes a gente prefere passar um tempo como casal e não como produtores musicais. Infelizmente, certo? Eu ainda não consegui ficar só na música. Então, eu sou encarregada administrativa da empresa. Então, tipo, hoje, de férias, estavam me ligando que não conseguia emitir uma nota de importação, sabe? Os negócios assim, capciosos. Então, isso, né, a gente tá limitado, principalmente também por essa questão minha de tempo, né? É claro, é um lugar que eu vou ficar temporariamente, mas então, temporariamente, a gente tá com os prazos mais alongados por não conseguir sentar para produzir todo fim de semana, né? Então, os vídeos do Casal Track, às vezes, tipo... Quem assiste, a gente já percebeu que, às vezes, você vai assistir um vídeo, ele tá dividido em várias semanas, assim, porque, cara, a gente não tem como gravar toda semana. Sim. Então, assim, a gente grava uma semana, grava 15 vídeos, entendeu? E fica um mês sem gravar nada. E aí, na outra semana, a gente faz. Hoje mesmo, a gente vai fazer um vlog aqui relacionado ao que aconteceu nos bastidores e tal.
Então, essas são as vertentes que a gente está trabalhando no Casal Trek. Responde a pergunta. Respondendo. Então, vocês estão fazendo Uma base. Uma base. Uma base. Exatamente. Isso. Construindo alicerces. Isso, alicerces. Exato. Fazendo contato. Preparando as terrinhas. Que a gente quer voar. E pra gente voar, a gente precisa de um chão sólido, que senão o foguete na hora de decolar tomba. E é muito Exatamente. importante. Eu vejo que falta muito planejamento. Às vezes a pessoa começa, só que ela não se planeja, ela não tem esse planejamento de saber que as pessoas precisam conhecer ela, então ela precisa ter um espaço para poder falar sobre ela, falar sobre o que é o trabalho dela, como ela se desenvolveu. Falta muito isso. A pessoa não tem essa visão de, olha, hoje tudo é mídia, não tem como eu apresentar o meu trabalho, sendo que eu não tenho um trabalho gravado. Eu vou te contratar, mas o que você faz? A pessoa fala, mas como que eu vou visualizar tudo que vocês me falam, com toda essa grandeza, se eu não tenho como ver isso? Então, vocês terem esse material gravado, ter a fotografia é importante, mas ter o vídeo da pessoa assistir e ficar, caramba, que legal, ver a plateia, ver a galera que tava lá. Ver tanto o show quanto os bastidores, né? Ver o bastidor, o processo de chegar até lá. É muito importante vocês terem essa visão. E essa base, ela é um investimento de tempo e dinheiro. Porque, né, o Casal Trek não é uma coisa que mantém a gente, nem nada. Nosso sonho, a gente tá despendendo, Tempo e dinheiro. Literalmente, tempo e Neurônio. dinheiro, né? E planejamento e aprendendo. Então, assim, você tem que se submeter a investir primeiro. Né? Você vai dar todo o primeiro passo. A gente tá fazendo Aquela essa coisa, cama. Empresa sem organização, cara. Exatamente. Não- Então entra não vai todo pra um frente. planejamento Não vai pra frente, financeiro, toda uma coisa que senão não funciona. Não tem como montar um mercado no... Exatamente. Mas hoje vocês estão fazendo todo esse processo de base. Vocês estão também tocando, cantando, Isso. fazendo O tocar, aí a gente abre uma aspas aqui que é assim, eu era DJ isso, né? e ela era violinista de casamento. A gente ainda não faz esse trabalho em casamentos ou coisas do tipo fechado. A gente tem um terceiro projeto, que é o Musical Evolution, que não é um projeto original nosso, a gente só entrou lá para agregar, né? Que é um projeto do In Concert, que é o musical da Mara, que a gente trabalha. E nesse projeto a gente faz o violino, eu toco tambor e sou o DJ que tá nos bastidores ao mesmo tempo ali. E tem sax também, é uma bagunça de purpurina maravilhoso. Um show bem visual, então é o Só mais que é um show- perto de Casal Trek que a gente tá fazendo no momento. Esse show tem 40 minutos e, assim, ele não é o nosso formato, porque tem coisas ali que acontecem que, querendo ou não, pro Casal Trek não funciona, né? E tem outras que só funcionam pro Evolution mesmo, tipo tambor com purpurina. Sujeira não é uma parada que a gente quer colocar ali e tal. Talvez uma bateria eletrônica, É mas... sério a purpurina? É. Eu achei que a purpurina era uma expressão. Não, são 3 tambores, tímpanos, né? Que são os tambores grandão com purpurina. Pô! Aí tem LED Nossa, embaixo. cara. A Cabelo, purpurina né? translúcida, assim, ela muda de cor. Nossa, ela deve tem uma mudar luz tudo. embaixo desse assim. tambor, né? Uma luz que fica trocando de cor. Então, quando você bate, a purpurina sobe e pega aquela cor. Tem E aí, alguns isso é projetos muito grandes, legal assim. em casamento. Acho que gente... eu já vi Isso. alguns vídeos. No nosso purpurina. Casal Trek mesmo, você procurar lá, você vai ver tem alguns que pega de trás. Tem A uns gente ainda não vídeos. conseguiu fazer um material bom, mas a gente vai fazer. Socorro. E aí, assim, no casamento, o pessoal gosta porque é no momento que o noivo sobe lá e vai Fica- bater também. Vai o Exato. pai e a É mãe bagunça. bater. É bagunça. Então, Que o legal. foco não é os músicos, o foco é o tambor e a interação com o público daquele momento. Fica. Não, o papo Não, você toma banho uma semana depois tá tirando purpurina da orelha. Então, assim, esse terceiro projeto, a gente tá levando a parte musical um pouco pra ele, mas a Jéssica ainda toca nas cerimônias de casamento, né? Que é quando a noiva tá entrando na igreja e tal. Às vezes ela faz um receptivo também, e às vezes a gente faz aquele projeto que a gente abandonou um tempo atrás de receptivo com violino. Aí eu faço, só que é um set que não tem nada a ver com Casal Trek. É um house, é um negócio de fundo, aí ela fica caminhando entre as mesas, enfim. É bonito, é de garbo e elegância, mas não é Casal Trek. Isso. Casal Ou Trek seja, é a loucura. gente trabalha no musical, levando o nosso trabalho, Vocês mas são não é o muito- Casal Trek, né? Que a gente E aí, não tem pela nada. variedade de datas e tudo mais, a gente não consegue viver só disso hoje. Meu cachê como DJ, ele tá num nível, assim, muito top, até se comparar com o que eu ganhava aqui e tudo mais, mas tem mês que não tem evento. E aí aperta. Aqueles altos e baixos. Exatamente. Então Ela tem que também saber se adaptar pra. tem que ter caixa, tem que ter reserva de emergência, tem que ter fluxo de financeiro de entrada passiva que não tá correlacionado E a adaptação, essa questão também assim, vocês têm esse projeto, mas se for pra entrar nesse, vai nesse, Tamo lá. vai, né? sempre mente aberta Vocês- para qualquer oportunidade Exato. que aparecer. E como que faz pra contratar vocês hoje? Pode Ou contratar mandar no separadamente Insta. vocês? Separadamente para casamento, a gente Elias. olha só, se você for casar
hoje e você precisar de um DJ top, que tem anos de experiência no mercado, uma cerimonialista que vai ter lá os melhores músicos, que vai fazer lá os seus clarins, vai ter uma violinista linda lá tocando na hora que você for entrar pelas portas da igreja, procura aí Musical In Concert, IN Concert, ok? E fala com a Mara, ela é a nossa empresária, a Mara, certo? Maravilhosa. E com ela você pode fechar os nossos cachês para casamento, aniversário de 15 anos, formatura, qualquer coisa assim, de forma individual. Já o show do Casal Trek, vocês não podem contratar ainda, porque a gente não está vendendo, porque a gente faz um show realmente quando a gente faz, que é um projeto muito específico. Então a gente não tem como adaptar isso para fazer, né? A gente pode fazer o receptivo, pode adaptar lá o Evolution, pode fazer uma coisa parecida, mas ainda não estamos vendendo o nosso show por questões de logística, ok? Então se vocês quiserem procurar lá, Musical _In Concert, ou Musical In Concert, já vai aparecer a primeira opção, e mandem um alô pra Mara, que ela passa os orçamentos para vocês. Passamos já de mais de 2 horas de podcast. Eu disse, Meu Então Deus. eu vamos, disse, Maria. vamos agradecer muito a presença Nem de percebe. vocês. Muito mesmo. E queria que vocês dois dessem uma mensagem assim direta como casal mesmo. Algo que significou muito pra vocês dois como artistas e mandasse pra câmera. Vai que é sua. Você que hoje tá com uma ideia na sua cabeça, assim, rodando, cara, essa ideia tá te incomodando, ela não te deixa dormir, é uma coisa assim que, cara, você quer fazer, você acredita nisso, mas você não tem tempo, você não tem recurso, você não tem contato, não abandone essa ideia. Seja ela uma parada artística, seja ela uma parada jurídica, seja inventar um novo tipo de smartphone, qualquer que seja a loucura. Os maiores gênios e as maiores criações da humanidade vieram de pessoas que no momento que elas criaram, elas não eram, assim, as pessoas mais normais do mundo. Elas não estavam necessariamente nas melhores das situações. Então, acredita na sua ideia e não abandona ela. Se você der um jeito, nem que faça como eu, quando eu estava trabalhando no Machado e fazendo 1 milhão de coisas lá, que eu tinha 2 horas do meu dia que eu tirava do meu sono para dormir 6 horas para produzir, para me levar onde eu tô hoje de viver só de música, sabe? Faça o que der para fazer. Comece de pouquinho, de grãozinho em grãozinho, mas não abandona teu sonho, cara, seja ele qual for. Esse é o nosso recado para vocês, porque a gente tá conseguindo hoje realizar muitos dos nossos sonhos e a gente tem sonhos que são muito grandes e a gente quer levar isso pro mundo, sabe? Tipo, se a gente conseguir realizar tudo que a gente quer, a nossa maior meta não é realizar, é mostrar para as pessoas que é possível e incentivar elas a também realizarem. É isso. São 2 pessoas que eu admiro muito. Primeiro conheci o Pablo. O Pablo é graduado em Direito. Nem chegamos a contar nisso porque focamos é outro momento. A Jéssica foi uma pessoa que eu conheci a partir dele, que agora eu tenho no meu coração, como se fosse uma pessoa que eu vi sempre e conheço mais. A gente conversa sempre e parece que tem tantos anos de amizade que às vezes parece que eu conheci vocês dois juntos. Quero agradecer muito esse momento. Então, eu sou muito agradecida mesmo. Né? Essa mensagem foi maravilhosa. Assim, eu me emociono porque é exatamente isso. É a gente não desistir dos nossos sonhos. Vai ter resistência, vai ter várias pedras no caminho. Eu aquela poesia, sabe? Tinha uma pedra no caminho tinha uma pedra. Então, a gente tem as pedras, mas é a gente ser persistente. Então, muito agradecida mesmo por vocês, que vocês cresçam, voam aí. Eu já via as redes sociais de vocês, eu já vi o Instagram de vocês, já fucei várias vezes. E eu, nossa, gente, que arraso, que legal essa... Então, eu já tinha em alguns momentos. Aí a Maria Fernanda comentou, dizendo que conhecia vocês e pensou em trazer aqui. Eu falei, olha só, um pessoal que eu já tinha mentalizado. Sim, o Pablo fez parte da nossa primeira live inteira, nos comentários ali, participando. Foi o mais engajado. Então foi uma pessoa que... é que você não tem Instagram. Então eu vi mais ela. Eu vou explicar isso em outro momento. O rosto dela marcou mais. Olha só. Inclusive, ó, uma coisa pra gente continuar aqui, porque sempre tem que levar as coisas, sabe? Continuar as pautas. Se você tiver qualquer dúvida, tanto sobre música, sobre a nossa vida, sobre as meninas, sobre o papo, qualquer coisa, deixa nos comentários. A gente vai fazer um vídeo no nosso vlog depois, respondendo os comentários de perguntas de vocês, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.